Vamos É. lá. Ô, pessoal, boa noite a todos mais uma vez, né? Então, legislação de trânsito é um dos assuntos muito importantes dos 5 módulos que a gente vai estudar, que a gente abordou agora há pouco, né? Falando sobre eles. E legislação de trânsito, mais uma vez, está dividida em 4 subtópicos. Quais são esses quatro subtópicos? Processo de habilitação, que é basicamente o nosso assunto de hoje, infrações de trânsito, normas gerais de circulação e conduta e sinalização de trânsito. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas são esses 4 subtópicos. Aí você pergunta, professor, mas o que é de fato a legislação? A legislação de trânsito, pessoal, são normas, né? Normas que tentam regulamentar o nosso trânsito, uniformizar, orientar todas as atividades que envolvem essa palavra trânsito, né? Que são áreas ali de circulação, onde ele quer uniformizar conhecimentos e componentes. Então, a legislação vem para isso. Consiste nessas normas que tentam disciplinar, orientar tudo que está relacionado a trânsito, através do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é um livrinho que contém todas as regras, todas as resoluções, normas, entre outros artigos que a gente vai conhecer, tá? E para que o CTB funcione de fato, existe um sistema que é conhecido como SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. É um sistema muito importante que nada mais é do que um conjunto de órgãos e entidades da União, do Distrito Federal, dos estados, do município, que visam ali, pessoal, né, trabalhar e executar e exercer de fato as finalidades que está relacionada a esse código, tá bom? Então, a legislação é isso, pessoal. É muito importante. Por exemplo, vai ter muitas coisas interessantes que a gente vai abordar. Só, por exemplo, o contexto de trânsito. O que é trânsito? Só do trânsito a gente vai perceber que existe várias informações. Só da palavra trânsito pode sair inúmeras questões. A gente vai percebendo aí com as aulas, né? Tudo certinho. Então, só passando aqui adiante para vocês perceberem, eu tenho aqui e trouxe uma curiosidade que são os dados históricos, ou seja, a criação. O CTB é a lei de número 9.503, de 23 de setembro de 97, ou seja, o CTB ele foi idealizado aí, né, em 1997, no dia 23 de setembro dessa lei número 9.503. Só que, de fato, ele só foi realmente entrar em vigor no dia 22 de janeiro de 98. No dia 22 de janeiro de 98, tá? Pode cair isso aí? Até pode, as chances são mínimas, né? Talvez 1% de chance de pegar um pouco dos dados históricos. Aqui é mais um pouco de curiosidade, tá? Aí todo mundo pode perguntar, mas qual a razão principal da criação dessa lei número 9.503? Bom, tranquilo. A razão principal da criação é tentar diminuir o grande número de acidentes de trânsito. Perceba, pessoal, a gente tem todas as regras, normas, leis, sanções, penalidades, tudo que tenta regulamentar o nosso trânsito. Com as regras que a gente tem hoje, a gente percebe que acontece casos absurdos de acidentes, né? Aí estatísticas que trazem números exorbitantes de acidentes envolvendo motociclistas, né? Veículos automotores, pedestres, enfim. Só com as regras, as pessoas tendo conhecimento, acabando ali aplicando 3 características negativas que eu costumo dizer, que é a negligência, a imprudência e também a imperícia, né? Que a imperícia é a falta de habilidade para dirigir, negligência é quando a pessoa conhece as regras, ou a imprudência é quando a pessoa conhece as regras, entende, tem conhecimento, mas mesmo assim decide, opta por não obedecer, né? Imprime velocidade excessiva ali no farol vermelho, dirige falando ao telefone, dirige transitando sem o cinto de segurança, que são ali uma infração de natureza gravíssima e a outra infração de natureza grave, que a gente vai conhecer aí essas naturezas de infrações. Então, mesmo com as regras, perceba que acontece muita imprudência, né? Negligência, a pessoa negligencia o bom funcionamento do veículo, negligencia a si mesmo, né? Dirige com sono, com fadiga, alcoolizado, né? Ali utilizando entorpecentes, substâncias psicoativas, enfim, né? Não é o nosso caso, claro, mas a gente percebe que existem muitas pessoas aí que acabam transitando dessa maneira. Então, a razão é diminuir esse grande número. Mesmo contendo as regras, a gente percebe que tem um grande número de acidentes acontecendo. Imagine se não houvesse, né? Imagine antigamente quando as pessoas poderiam dirigir deliberadamente ali, do seu modo, não tinha a questão da preferência, da prioridade no trânsito, regras de cortesia, a gente não sabia ali como lidar, quem é que tem a preferência num cruzamento, numa rotatória, entre outras situações, quando é que eu posso ultrapassar, quando eu não posso. Enfim, hoje o nosso trânsito é todo regulamentado, né, para que oriente todos os condutores da maneira mais adequada possível. Então, a razão principal da criação
do Código de Trânsito Brasileiro é tentar diminuir o número de acidentes de trânsito. Onde o acidente de trânsito, pessoal, é simplesmente todo evento não premeditado, né? Ninguém quer se envolver em acidente, é um evento não premeditado. Só que esse evento não premeditado vai causar danos em veículos, em cargas, vai causar lesões em pessoas, em animais, em que pelo menos ali uma das partes esteja de fato transitando nas vias terrestres ou nas áreas abertas à circulação. Então, esse é até o conceito de acidente de trânsito, né? Que é dado aí pela ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse é o conceito de acidentezinho que a gente vai ver, principalmente lá em primeiros socorros, a gente aborda bastante essa questão, né? Acidente, primeiros socorros tem tudo a ver, né? Bom, o que mais a gente precisa saber? O Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, ele é um livro. Ele é um livrinho, né? Um livrinho aqui, ó. CTB. CTB. Eu vou me referir muito ao Código de Trânsito como CTB, tá? Que é aí as siglas, né? Que simplifica o Código de Trânsito Brasileiro. O CTB, pessoal, tá tudo fundamentado ali dentro, o conteúdo dele é fundamentado, é o seu conteúdo na segurança do trânsito. Então, perceba aqui, ó, o conteúdo é fundamentado na segurança do trânsito. Então, a gente percebe que vai ter muita coisa contida lá sobre segurança no trânsito. No respeito pela vida, né? Isso aqui a gente tem que gravar, tem que memorizar, tem que levar para o coração. Por quê? Porque isso aqui pode ser abordado em prova. Ele pode perguntar o que está fundamentado, né? O que diz ou atribuições do Código de Trânsito Brasileiro. Então, está fundamentado ali seu conteúdo na segurança do trânsito, no respeito pela vida e na defesa e preservação do meio ambiente, tá? Isso aqui é importante, eu já trago porque eu sei que pode cair em questões para vocês, sim. Então, esse aqui, esse primeiro conceitozinho, ele é muito importante, tá? Então, esse basicamente é para a gente entender o que o CTB quer trabalhar. É o respeito pela vida, segurança, defesa e preservação do meio ambiente. Aí a gente vê aqui agora abaixo outro parágrafo que vai dizer o seguinte: o código ele vai definir atribuições das autoridades. Então, pessoal, a gente pode perceber que vai ter ali autoridades de trânsito, tá? Uma autoridade de trânsito, por exemplo, é o diretor-geral do Detran, ele é considerado autoridade, tá? Esse pessoal que a gente vê fiscalizando, como agente de trânsito, uma polícia militar, uma polícia rodoviária federal, eles não são autoridades de trânsito, eles são agentes da autoridade, eles trabalham para a autoridade, ou seja, eles são credenciados para exercer as finalidades de fiscalização, operação, patrulhamento, né, entre outras finalidades que a gente vai acabar vendo diversas vezes aí durante as aulas. Então, existem aí atribuições dessas autoridades, que são ali, eles estão ligados a órgãos de trânsito, então a gente vai ter vários tipos de órgãos esses que são normativos, a gente tem como, por exemplo, o CONTRAN, CENTRAN, CONTRADIF, a gente vai falar de todos eles, temos os executivos, que é o DENATRAN, o DETRAN, temos o DENIT, o DEA, vou falar de todos eles aí, vocês vão entender e conhecer, e ficar bem a par de tudo isso. E esses órgãos, pessoal, de trânsito, eles vão fornecer para todos os cidadãos diretrizes para engenharia de tráfego. Por quê? Porque é um direito seu trafegar em vias seguras, certo? E, claro, você também tem a questão dos deveres, né? Dever ali de não causar e provocar qualquer situação que possa constituir perigo para outros, né? Inclusive, todo o artigo que está relacionado a direitos a deveres do condutor está relacionado a isso aí. Você não pode constituir perigo, né? Então a gente vai conhecer. Então vai definir infrações quando você comete ali a inobservância ao preceito da legislação, você vai ser penalizado, né, para que você não venha estar cometendo de novo esses atos lesivos aí à legislação, né? Tem medidas administrativas que são medidas adotadas ali para coibir deslocamento de veículos de maneira irregular, né? Então vai ter infrações, penalidades para os usuários do trânsito ali. Só um momento, pessoal. Deixa eu só ativar aqui o mudo de todos, só para vocês me ouvirem para não dar interferência do som, tá? Quando vocês desejarem falar, é só habilitar novamente. Então é isso, tá? Então a gente tem um código, a gente entende o que está fundamentado no seu conteúdo, isso é importante, e a gente entende que isso é atribuição de órgãos, né, que tem ali as suas autoridades que vão trabalhar em engenharia, estabelecer normas de conduta, como é que eu tenho que trafegar, maneira correta, e vai definir infrações e penalidades para quando eu vir a desobedecer essas normas, certo? Então vamos prosseguir mais um pouco. A gente tem aqui uma composição do Código de Trânsito Brasileiro. Que composição é essa? A composição é da seguinte maneira, por exemplo, eu tenho 341 artigos. Professor, o que são esses artigos? Os artigos nada mais são do que um conjunto de leis na forma em que elas foram criadas
pelo Código de Trânsito Brasileiro, onde essas leis não podem ser modificadas. Não podem ser modificadas. Então, foram criados vários artigos ali, adaptando ali a várias situações e ao longo da vida, né, criando outros para atribuir ali, de fato, a maneira adequada, né, de uniformizar e orientar o fluxo do tráfego no trânsito, tá? Dentro dos artigos, a gente tem aí também capítulos. O que são capítulos, pessoal? Ó, a gente tem cerca de 20 a 22 capítulos, né? Tá aqui. Os capítulos nada mais são do que subtítulos, que estão contidos no CTB, onde estão agrupados assuntos separadamente. Pô, pessoal, o CTB é um livro muito grande, contendo muita norma, muito artigo. Aí você pega o CTB, né? Por um acaso você quer estudar para um concurso, ou você tem curiosidade de saber sobre um assunto, você pegou o CTB. Só que você só quer saber, por exemplo, de sinalização de trânsito, você só quer saber de sinalização. Então, lá no CTB, vai ter o capítulo que fala só sobre sinalização de trânsito. Então, os capítulos são subtítulos dentro do CTB que vai falar dos assuntos separadamente. Professor, eu quero saber só do processo de primeira habilitação. Vai ter. Eu quero saber só sobre infrações. Vai ter o capítulo só de infrações. Eu quero saber só sobre penalidades. Eu quero saber sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Eu quero saber sobre habilitação. Então, tudo que você desejar saber vai ter lá nos capítulos, tá? Que são subtítulos contidos lá com os assuntos agrupados separadamente, tá bom? Existe também o que a gente chama de resoluções. A gente tem ali mais ou menos 420 resoluções. A resolução atual que a gente está, pessoal, é a resolução 789. A resolução 789, tá? Resolução 789 de 2020, tá? Essa é a resolução atual que a gente está, né? A gente tem várias resoluções, mas para que servem essas resoluções? Grave essa palavra, tá? Resolução, porque ela pode perguntar se dentro do CTB existe resoluções. Então, existe. Então, são mais ou menos 420. A atual que a gente está, essa aqui, a 789 de 2020, tá? E elas são leis complementares. Como o próprio nome já fala, ó, complementar. Ela vai complementar. Complementar o quê? Aquelas que já foram criadas, ou seja, criadas para melhorar, ó, alguns artigos. Por quê? Esses artigos, muitos deles são antigos. Tem brechas, tem buracos, então o que, que eles vão fazer para preencher esses buracos, essas brechas na lei? Eles vão criar as resoluções para tapar esses buracos, ou seja, complementar. Tinha uma lei lá que tinha uma falha, então eles vão criar a resolução para tapar. Por quê? Porque os artigos não podem ali, ó, ser modificados, mas eu posso tapar o buraquinho com as resoluções. Então são leis ali para complementar, para melhorar alguns artigos, ou até mesmo criar novas normas para o trânsito. Né? Eu não quero criar outro artigo, crio uma resolução que determina uma nova norma para o trânsito, certo? Então, aqui é um pouco de exemplo de como é composto ali o CTB. E o CTB é o quê, professor? É um livro que contém todas essas normas, artigos, capítulos, resoluções e essas informações aí que a gente precisa saber, que são muito importantes, tá? O que mais eu vou saber, pessoal, da lei de número 9.503 de 97, né, do CTB? A gente vai ver aqui o artigo 1º. O que é que diz o artigo 1º? Diz assim, ó, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Ou seja, se você está trafegando na via dentro do território nacional, em qualquer lugar do Brasil, contanto que essas vias sejam legíveis, né, sejam adequadas, ali funcionam as normas, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Porque vai ter situações como, por exemplo, um canteiro de obras. Um canteiro de obras não é um local de trânsito porque a pista é irregular ali, então as sanções, ou seja, punições não prevalecem ali. Aconteceu um acidente dentro de um canteiro de obras. Aconteceu um acidente lá, não vai ter nenhuma sanção relacionada a trânsito. Ah, duas motos colidiram no canteiro de obra. Por exemplo, não tem sanção, porque ali é uma via irregular, é insuficiente, é inadequada, não tem operação viária ali. Então, não funciona. Mas se você está no trânsito, em qualquer natureza ali nas vias terrestres dentro do território nacional, contanto que ela seja legível, apropriada, o Código de Trânsito vai ser regido lá. Então, você pode sofrer sanções que são essas punições aí, que são implementadas para os condutores, que podem ser suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pode ser multa, né? A multa, inclusive, está sempre inerente às infrações. Falou infração, a multa vem, né? Multas, frequência obrigatória em curso de reciclagem, advertências, enfim, a gente vai conhecer essas situaçõezinhas. Aí a gente percebe aqui, pessoal, no parágrafo 1º, só dessa palavra trânsito aqui, ó,
Só dessa bendita palavrinha trânsito, a gente pode tirar várias questões. Pessoal, pode cair para vocês questões que abordem o conceito de trânsito, tá? Isso aqui é o conceito de trânsito que está no parágrafo primeiro, tá bom? Só desse negocinho pode ser formulada em inúmeros tipos de questões, só disso aí. Aí eu quero que vocês memorizem isso aí, gravem e levem no coração, que é muito importante. Principalmente as palavras que estão destacadas em vermelho, são palavras-chave que vai fazer você memorizar com mais clareza. Por exemplo, considera-se trânsito. Quando vai cair questões sobre esse conceito, ele pode começar aí com a palavra considera-se trânsito. Então, o que é trânsito? Ó, a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, ou seja, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para os fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Esse é o conceito de trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. As palavras que estão destacadas em vermelho não é por acaso. São palavras que ajudam você a memorizar. Ah, você viu lá no seu texto uma pergunta sobre o que é o trânsito. Aí tem lá nas alternativas, aí tem a palavra circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Provavelmente ele está falando do conceito de trânsito, né? Então, considera-se trânsito, deve ser essa resposta. Tranquilo demais. Só das palavras também chaves aqui pode cair questões. Por exemplo, o que é uma parada? Pessoal, a parada, né, é um tipo de procedimento realizado para fazer embarque ou desembarque de passageiros. Então, você fez a parada breve. Para fazer o quê? Embarque ou desembarque. O que é estacionamento? O estacionamento é o tempo superior da parada. É por tempo indeterminado quando você vai parar, certo? Operação de carga e descarga. Quando você vai fazer uma operação de carga e descarga, é considerado o quê? É considerado uma parada? É estacionamento? É considerado estacionamento. Então, a gente vai ver várias informações baseadas só em parágrafos, artigos e informações complementares aí durante o curso. Muitas informações relevantes, tá? Então, aqui basicamente é um aparatozinho do que a gente vai ver e entender, tá bom? Então, existe isso aí, esse conceito de trânsito e essas situaçõezinhas aí. Professor, não preciso me preocupar, por quê? Porque isso aqui, ó, vou repetir mais para frente de novo, o que é parado, o que é estacionamento, o que é operação de carga e descarga. Uma curiosidade, aonde é proibido estacionar, por exemplo, tem uma placa de estacionar, né? Tudo que está relacionado a estacionamento, que você comete ali infração relacionada a estacionamento, geralmente é atribuída a infração média. A infração média é a natureza que leva 4 pontos, né, na carteira, que não é na carteira, é no prontuário do condutor. Eu vou já mostrar o que é esse prontuário. Prontuário nada mais é do que um sistema informatizado, né, que é o site que a gente tem ali para acessar informações sobre os condutores, tá? O prontuário do condutor contém lá seu nome, seu CPF, enfim, qual é a categoria que você está pretendendo. É o pessoal que tem autorização, ou seja, o pessoal do Detran, o pessoal da autoescola que realiza essa prestação de serviço, né? De habilitação, e a gente tem esse acesso para fazer ali e operar esse processo de habilitação dos condutores que desejam tirar ali a sua PPD, né? Permissão para dirigir. Então, aonde é proibido para estacionar, é permitido a parada breve. E a parada breve é para fazer o quê? Por exemplo, operação, né, de embarque e desembarque. Você vai embarcar alguém ou desembarcar, tá? Então, você parou num local, o cara vem te autuar, né, fazer ali a autuação de trânsito, a auto de infração de trânsito, querer lavrar você da infração cometida, você, ó, mas eu tô só parando aqui para embarcar ou desembarcar a pessoa, não tô estacionando. Então, é permitido. Então, a gente vai entender e conhecer várias regrinhas interessantes. Bom, passando adiante também, podemos perceber aqui no parágrafo 2º que ele vai falar umas coisas interessantes, como, por exemplo, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, esse rapaz aqui, ó, que é o Sistema Nacional de Trânsito, pessoal, ele é quem, de fato, faz tudo acontecer. Tudo que está contido no CTB, ele que vai gerir. E o Sistema Nacional de Trânsito, ele é um conjunto de vários órgãos normativos, órgãos executivos de trânsito, executivos rodoviários, executivos fiscalizadores, executivos recursais. Então, vamos conhecer um monte de órgãos aí e entender características específicas e entender como é que isso aí é abordado em prova, tá? Então, é bem fácil, mais fácil do que parece. Então, a esses órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, cabendo o quê? No âmbito das suas respectivas competências, adotarem medidas que sejam destinadas a assegurar
o nosso direito, que é trafegar em condições seguras, né? É nosso direito, certo? Bom, só apagar aqui para a gente poder adiantar. Certo. Vamos lá. A gente vai falar aqui, ó, parada, pessoal. Aqui é uma placa de proibido estacionar, né? Essa plaquinha é uma placa de regulamentação. As placas de regulamentação, elas têm um caráter de restringir, obrigar ou ela tem um caráter imperativo, né? Ou seja, desobedecer uma placa dessa natureza considera-se infração, tá bom? Considera-se infração. Então, aqui é uma proibida estacionar. Só que onde é proibido estacionar é permitida a parada breve, né? E a parada é o quê? É o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros no mesmo sentido da via, sem obstruir o trânsito, e do lado da calçada, né? Do lado ali do meio-fio da linha de bordo, à direita. Temos aqui o estacionamento, temos essa placa aí de regulamentação, que é proibido parar e estacionar. Perceba que a linha vermelha corta a diagonal nos dois sentidos, ó. Proibido parar e proibido estacionar. Se é proibido parar, então não pode fazer a parada breve, né? Porque ele está proibindo as duas situações. E o que é o estacionamento? É o tempo superior ao da parada. Então, isso aqui é só para a gente ter já uma base de como funciona aí os assuntos. Bom, vamos conhecer agora alguns direitos e deveres do cidadão no trânsito. Ó, é seu dever transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito. Isso aí vai estar no artigo 26 do nosso CTB. E todas as demais regras que estão relacionadas ao seu dever derivam desse conceito, que você não pode dirigir constituindo perigo e nem obstáculo. Então, perceba que seu dever constitui você não provocar ou se envolver e nem trazer possibilidades que vão constituir perigo, acidentes, ou obstáculos para os outros usuários do trânsito. Bom, vamos conhecer alguns direitos também, né? Quais são os direitos? São inúmeros direitos que a gente tem no trânsito, mas a gente vai pontuar alguns, tá? Como, por exemplo, utilizar vias seguras e sinalizadas. Em caso de sinalização deficiente ou até mesmo inexistente, a autoridade que tem jurisdição sobre a via, né, que tem ali, que responde sobre a região, ele deve responder e ser responsabilizada caso aconteça muitos acidentes de trânsito. Vamos supor que tem uma via da cidade, um trecho muito perigoso, que não tem um mínimo de sinalização e lá está acontecendo vários casos de acidente. O órgão responsável por aquela região, que tem a jurisdição e autonomia, autoridade sobre aquela região, ele que vai ter que ser responsabilizado, né, por conta disso, porque trafegar em vias seguras e sinalizadas é um direito nosso. Isso está no artigo 1º que a gente viu nos parágrafos 2º e 3º. Outra coisa, você pode também, pessoal, sugerir alterações a qualquer artigo ou norma do CTB e receber resposta. Ah, você não está satisfeito com alguma norma, alguma resolução, algum artigo? Você pode sugerir a alteração? Pode. Você pode sugerir, mas a tua sugestão, pessoal, ela tem que envolver o bem comum. Você não pode fazer uma sugestão de maneira egoísta que vai beneficiar somente a você. Então, se for uma sugestão válida, que beneficia de fato a todos, aí sim, né? Prevaleceu ali o bem maior, né? Ali, aí sim, pode ser que as alterações possam ser feitas. E, mesmo que não sejam feitas, você recebe resposta. É um direito seu receber resposta, né? Você pode também solicitar alterações de sinalização, fiscalização, equipamento de segurança e ser atendido ou obter resposta, tá? Isso aí está no artigo 72 e 73 do Código de Trânsito Brasileiro. Outra coisa interessante, você pode cobrar das autoridades educação para o trânsito. A gente viu que o Código de Trânsito Brasileiro, uma das fundamentações dele, né? O conteúdo está fundamentado em quê também? Na educação para o trânsito, que está no artigo 74, que é uma das prioridades definidas por ele, né? Então, é segurança no trânsito, preservação da vida e do meio ambiente e educação para o trânsito. Essas são das grandes atribuições e finalidades que o CTB quer trazer, né? Essa educação, né, segurança, preservação da vida e meio ambiente. Bom, agora, pessoal, eu vou colocar aqui. Então tá aí, pessoal. Aquilo ali foi uma introdução, né, para a gente entender como funciona, alguns artigos, algumas situações que envolvem curiosidades, né, que está relacionada à legislação de trânsito, que é o CTB, e entre outras funções. Bom, trouxe para a gente agora o processo de habilitação. O processo de habilitação é um dos tópicos que está relacionado ao assunto de legislação de trânsito. Então, depois do processo de habilitação tem infrações, depois de infrações tem sinalização de trânsito e depois tem as normas gerais de circulação e conduta.
Terminando aí esses 4 subtópicos de legislação, a gente vai para a direção defensiva, né? Então, a gente percebe que só o assunto de legislação é 18 horas aulas. Então, ele é basicamente um conteúdo mais extenso, que tem mais informações, e é um dos que a gente tem que ter bastante atenção, porque só desse conteúdo vai cair 12 questões. Então, o máximo que você acertar dessas 12 já te ajuda, de fato, a ficar mais tranquilo para acertar as demais e ir bem na prova e atingir pelo menos os 70%, que corresponde a 21 questões, para que eu possa ser aprovado e passar para a próxima etapa, que é a parte prática, certo? Então, eu trago para vocês aqui, pessoal, né, um pouco sobre a questão de habilitação, tá? Habilitação, que é a licença que te dá a liberdade de você trafegar. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, habilitação, que fica aqui a foto, né? O nome do candidato, você pode perceber que fica o documento de identidade, o CPF, a data de nascimento e a filiação, né? O nome do pai, o nome da mãe, ou o nome só da mãe, enfim. Aí aqui, ó, perceba que tem essa parte pretinha aqui, ó, permissão. Se você tem a permissão, aí vai estar aqui, né? Se você não está com a permissionária, já está com a definitiva, tudo isso aqui fica preto, ó, né? Preto que nem está aqui. Você não está tirando a ACC a gente vai conhecer. A ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor. Ela não é uma categoria de habilitação, ela é uma autorização e a gente vai abordar. Ó, categoria de habilitação tá XX, né? Você pode ser habilitado na categoria A, ou só na categoria B, ou na categoria A e B simultaneamente, ou também na ACC e categoria B simultaneamente. Vai ter aqui o número do registro, a validade da sua habilitação, ou seja, dependendo de qual habilitação se fala, tem um prazo de renovação. A provisória, a gente sabe que ela tem validade de 1 ano, né? Então, quando você vence a provisória, você tem que solicitar a CNH definitiva, indo na autoescola, solicitando, e vai chegar. Tem a taxa para solicitar a CNH definitiva, provavelmente vai ter que tirar a foto de novo na Ciretran, né? Enfim, você recebe. A definitiva tem lá seus prazos para renovação também, né? Que é de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos e 3 em 3 anos, conforme a faixa etária de idade, que a gente irá abordar um pouco mais adiante. Então, esse aqui, pessoal, é o documento que você recebe, né? Documento autêntico, contendo todas as informações necessárias aí, tá bom? Então, quando vocês forem aprovados em todas as etapas e exigências do processo de habilitação, será conferido para você a PPD, tá? Permissão para dirigir, que é provisória, tá? Se você cometer infração de natureza grave, gravíssima, ou ser reincidente em infração média, você vai ter a PPD cassada. Então, se cassou a PPD, o que é cassação? É uma penalidade que torna sem efeito e anula a tua habilitação. É basicamente você pegar sua PPD, rasgar e jogar no lixo. Não vale mais, você tem que se reabilitar novamente do zero, tá? Então, a provisória, ela tem validade de 1 ano. Dentro desse 1 ano, você tem que ter cuidado ali com as infrações, tá bom? É muito sério. E é conferida para você depois que você passa em todas as etapas, certo? E a gente vai conhecer quais são essas etapas. Provavelmente você já conhece algumas, já viveram algumas e estão vivendo uma delas, que é o curso teórico, certo? E lembrando que a PPD, pessoal, ela é válida em todo o território nacional, tá? A PPD, ela é válida em todo o território nacional para qual a para qual categoria você for habilitado. Se for habilitado só em categoria B, só pode trafegar em veículos de categoria B. Inclusive, a gente vai entender essas características de veículo. Ah, quando é que um veículo é de categoria B? O que determina que ele é de categoria B? O que determina um veículo de categoria A, de categoria C, D e E? A gente vai conhecer tudo isso. Isso aí é características de veículo e cai em prova bastante. Então tá aí, pessoal. A PPD é válida em todo o território nacional, né, para a qual você foi habilitado, as categorias para o qual você foi habilitado. Se você for pego transitando em um veículo para o qual você não for habilitado, é infração de natureza gravíssima, e além de infração de natureza gravíssima, ela tem uma penalidade muito séria, que é a suspensão. A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade privativa, né? Ou seja, você vai ser impedido de dirigir por um determinado período de tempo que é estipulado pela autoridade de trânsito. Só para a gente se situar, existem 4 naturezas de infração. Eu vou colocar aqui para a gente, só para a gente conhecer, porque eu falo bastante, para que fique memorizado. Ó, a leve, a gente pega 3 pontos no prontuário, aí tem a multa. Quando você comete infração, pessoal, a multa está sempre inerente, tá? Se tem uma penalidade que sempre vai recair a infração, multa. Só que pode cair outras além da multa, mas a multa sempre vem. A multa aí é no valor de R$ 88,38. Temos aí a infração de natureza média, professor. A média vai gerar no meu prontuário
4 pontinhos. Por que gera esses pontos? Porque o candidato, dependendo do acúmulo de pontos, ele pode ser suspenso também do direito de dirigir, tá? Pode ser suspenso por pontos ou suspensões que prescrevem a suspensão direta, que independe, né, de pontos. Ó, a média é 4 pontos, a multa aí é de 130,16 centavos. Temos a infração de natureza grave. Ó, infração de natureza grave. Eu gosto de falar, por quê? Porque a gente vai precisar bastante. E eu gosto de citar algumas infrações, né, para a gente ficar atento a elas, por quê? Porque eu sei que vai cair. Vai cair questões de infrações das que eu costumo colocar como observações. Então, isso já ajuda a gente a estar memorizando elas. Ó, 5 pontos da grave, a multa é de 195,23 centavos. E temos a infração de natureza gravíssima. Ok, a gravíssima, 7 pontos no prontuário. E a multa, pessoal, é no valor de 293. Opa, deixa eu apagar aqui rapidinho para fazer melhor. 293,47 centavos. Essas aqui são as infrações, tá? Então, eu já estou adiantando esse assunto para quê? Para a gente ficar atento, tá? Que eu gosto de ficar falando direto. Então, existem 4 naturezas de infrações. Leve, pega 3 pontos, multa 88,38. Média, 4 pontos, a multa 130,16. Grave, 5 pontos no prontuário, tá? 195,23 de multa. Gravíssima, né? Sentei aqui, professor. 7 pontos no prontuário e a multa de 293,47 centavos. Tá aí, tá bom? Essas são as naturezas de infrações. Bom, a gente vai falar aqui, ó, das habilitações que você vai receber. Primeiramente, existe a PPD. A PPD é a permissão para dirigir. É o documento que você recebe quando você passa em todas as etapas exigidas no processo de habilitação. Quais são eles, professor? Bom, vocês estão vivendo um deles que é o curso teórico, basicamente. É fazer os exames. Quais são os exames? A aptidão física e mental e o psicotécnico. Depois dele é o quê? É o curso teórico. O teórico é de quantas horas? 45. Cumprir a carga horária, o que vai acontecer? Eu vou ser agendado para a parte prática. Desculpa, perdão, a parte teórica, né, o exame teórico técnico. Fui para a teórica, passei na prova teórica, respondi 30 questões, fui aprovado, eu vou para a parte prática. A parte prática eu vou pegar as cargas horárias de aulas, que são 20 horas aulas, tanto categoria A quanto categoria B, certo? No processo de primeira habilitação. Peguei a quantidade de horas, concluí a carga horária, eu estou apto para ser agendado para o exame prático de direção veicular. Passando no exame prático para o qual eu fui agendado, seja a categoria A, seja a categoria B, será conferida para o candidato a PPD, permissão para dirigir válida em todo o território nacional. Aqui tem validade de quanto tempo? A PPD tem validade de 1 ano, tá? 1 ano, a partir da data que ela foi emitida para você, tá bom? Passado esse 1 ano, que o condutor não cometeu nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem foi reincidente em infração média. O que é reincidência? Reincidência, pessoal, é cometer o mesmo ato 2 vezes. Por exemplo, você cometeu uma infração média, você passou por uma poça d'água e a água foi arremessada para o pedestre. Infração média, você acabou de arremessar detritos ali no pedestre, infração média. Aí você, meses depois, foi pego fazendo o mesmo ato. Ó, reincidência, você está cometendo a mesma tipificação de infração. Cometeu a mesma média 2 vezes, é reincidência. Agora, foram médias diferentes, não é para gerar cassação da PPD. Você não cometeu nenhum desses atos lesivos, você vai solicitar a CNH definitiva, tá? A CNH de fato definitiva. Agora, para perder a CNH, pessoal, o condutor ele tem que ser de fato bastante irresponsável, tem que ser muito irresponsável para perder a habilitação CNH, tem que cometer delitos bem graves, que a gente vai sempre conhecer. Então tá aí a permissão para dirigir, temos aí a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que é conferida após 1 ano de permissão para dirigir, e existe essa bendita aqui, que é a chamada ACC, tá? A ACC também é um documento de habilitação, tá bom? Só que é para veículos que são chamados de ciclomotores. Tá aqui, ó, ciclomotor. Então, a ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor. Professor, o que é o ciclomotor? O ciclomotor, a gente atribui a ele um veículo chamado de cinquentinha. É um veículo que tem somente 50 cilindradas, basicamente, né? 50 centímetros cúbicos ali, e que não passam de 50 km por hora. Ela não passa de 50
quilômetros por hora. É a famosa cinquentinha, a velocidade máxima é até 50. Se a velocidade máxima dela é até 50, e você não quer, por exemplo, tirar uma categoria a categoria A que é válida para todos os veículos, seja de 2 ou 3 rodas, né? Aí você tira a CC, que é um veículozinho, que é uma autorização para conduzir aquele veículo específico, né? Que é a CC. Então, ela não é categoria, porque categoria existem 5. Quais são? Temos a categoria A, temos a categoria B, a C, a D e a categoria E. Então, a categoria E é o alto grau das habilitações, tá? Então, tá aqui, pessoal, ó, habilitação tem o tipo PPD, que é a provisória, que a gente chama, a CNH, que é quando você solicita, né, após um ano de PPD, e a ACC, ela também é quando você tira a habilitação para habilitar-se no ciclomotor, que ela também vem provisória, tá? Ela também vem provisória. Alguma dúvida até então, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida é só falar, tá? Então, essas são habilitações. Então, a gente viu aqui, ó, como ela vai ser conferida para o candidato, né? Ou quais são, o que vai ter escrito ali, nome, documento, CPF, filiação, né? Entre outros tipos de procedimento, tá? E é isso. Bom, eu estou tirando a habilitação, professor. Por onde eu devo começar? Bom, perceba que você pode começar tirando a habilitação na permissão para dirigir na categoria A. Você quer tirar somente a categoria A? Você pode? Pode. Você pode ir lá na autoescola, fazer todo o processo e exigir solicitar somente a categoria A. Bem como também você pode solicitar a permissão para dirigir somente na categoria B. Ou você pode solicitar a permissão para dirigir tanto na categoria A quanto na categoria B, simultaneamente. Então, isso cai em prova. Professor, eu posso exigir e solicitar para que eu possa me habilitar tanto na A quanto na B no processo de primeira habilitação? Posso, tá? No processo de habilitação, posso solicitar categoria A e B simultaneamente. Aí você vai passar por todos os requisitos que eu já mencionei, que são os exames, o curso teórico, prova teórica, aulas práticas e prova prática. São todos esses exames. Então, quando você passa em tudo isso, é conferida a PPD, com validade de 1 ano, certo? Posso também, pessoal, me habilitar-se na autorização. Então, grava isso. A ACC, ela não é categoria, tá? Ela não é categoria. Ela é inferior à categoria A, B, C, D e E. Ela é inferior a isso. Ela é uma ACC. Ela é uma autorização. Ela te autoriza somente a trafegar naquele veículo específico que é a cinquentinha, que não passa de 50 km por hora, que é chamado de ciclomotor, tá? Se eu tiver a ACC e andar, por exemplo, numa motoneta, numa motocicleta onde a cilindrada é superior a 50, ou seja, a velocidade supera 50 km por hora, é considerado infração de natureza gravíssima e ainda tem um fator agravante. Mas, professor, o que é o fator agravante? O fator agravante é o que multiplica, um fator é o que vai multiplicar. Por exemplo, a multa da gravíssima é de 293,47 centavos. Como você está dirigindo um veículo para o qual você não é habilitado, a sua habilitação não corresponde àquilo, esse valor da multa vai ser multiplicado 2 vezes, ó, tá? Além disso, ainda gera suspensão do direito de dirigir. E lá em infrações a gente vai conhecer bem melhor essas sanções aí, essas penalidades, tá? Então não pode. Se você foi solicitado a só ACC, então você só tem que trafegar no veículo que você foi habilitado, né? Você não pode pegar outro, certo? Temos também, pessoal, aquela questão onde o condutor não quer tirar a categoria A, por exemplo. A categoria A, ela é superior a CC. A categoria A serve para qualquer veículo, seja de 2 ou 3 rodas. De 2 ou 3 rodas, a categoria A abrange, dependendo de qualquer cilindrada. Até mais de 120 cilindradas ela pode, né, trafegar, né? Até mais de 120, certo? Mas a pessoa não quer tirar a categoria A. Ela tem um ciclomotor e um carro. Aí ela quer tirar o carro e a ACC para o ciclomotor. Ela pode fazer os dois simultaneamente? Pode. Ela pode tirar tanto a ACC, que é o documento que vai permitir que ela possa trafegar só com o ciclomotor, bem como a categoria B, que é para trafegar nos veículos, né, de 4 rodas aí, com o peso bruto total máximo permitido de até 3.500 kg, que a gente vai entender isso aí, e a capacidade de lotação também, que são até 8 pessoas isento da contagem, o condutor. Então pode. São duas, então vai vir duas habilitações, uma ACC e a outra B? Não, é as duas juntas, né?
Só o documento só, aí vai ter lá especificado a ACC e categoria B. A ACC, autorização para conduzir ciclomotor, mais a categoria B, tá? Só para ficar claro quais são as categorias, são 5, professor. Quais são elas? A, B. Essas duas aqui eu posso requerer, C, D e E são em outros casos que a gente vai conhecer, né? No caso aqui, são mudanças de categoria. Mudança, quando você quer mudar de categoria. Quando você tem a B e você quer passar para cá. Aí você, são outras situações que a gente vai conhecer. Ok. Bom, tem uma resolução bem aqui, ó. Qual é a resolução que a gente está atualmente? Ó, 789, ó. Resolução 789. De que ano? De 2020, do CONTRAN. Professor, o que é o CONTRAN? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é um órgão, ó, que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. É um órgão normativo. Se ele é um normativo, ele faz o quê? Normas. Então, ele tá atribuindo normas ali. O CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, entre os normativos, ele é o bambambam, ele é o cara, ele é o máximo. Tá? Ele é o que manda e comanda dentro dos normativos, tá? E a gente vai entender depois. Então, lá no artigo 2º, no parágrafo 2º também, diz o seguinte, ó, o candidato poderá requerer simultaneamente, ou seja, pode requerer simultaneamente a ACC e a categoria B, pode requerer as duas juntas. Bem como também ele pode requerer a habilitação da categoria A e B também, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental. Então, se você está tirando categoria A, categoria B, categoria A e B simultaneamente, ou somente a ACC, ou a ACC mais a categoria B, você vai ser submetido a um único exame de aptidão física e mental, certo? A um único tipo, porque tem gente que costuma pensar que, eu estou tirando a categoria A, tem que fazer um exame para a categoria A e outro para a categoria B. Então, seriam 2 exames separados. Não, um único exame, né? Contempla o todo, dependendo de que você esteja tirando. Então, vocês fizeram lá o exame de aptidão física, mental e a avaliação psicológica, que é o psicotécnico, né? Desde que tenha sido considerado apto. Aí, provavelmente, se vocês estão aqui, porque todos foram considerados aptos, né? Não tem aí nenhuma anormalidade ou comorbidade, né, psíquica. Tá todo mundo ok. Então é isso, pessoal. Posso requerer simultaneamente categoria A e B, bem como a ACC e categoria B, tá? Por que eu estou frisando bastante isso? Porque eu sei que vai ter questões que abordam essa temática. Bom, indo um pouco mais além, agora a gente vai falar um pouco sobre as questões dos requisitos. Requisitos ao candidato. O que são esses requisitos? Esses requisitos, pessoal, trabalham a questão de você preencher algumas situações que realmente façam com que você possa, de fato, tirar a habilitação, tá? Então, a gente pode perceber que os órgãos e entidades executivas de trânsito, seja ali do Estado, do Distrito Federal, seja ali do domicílio da sua residência, né? Na sede estadual ou numa sede distrital, ou qualquer órgão executivo que seja, como o DETRAN ou o CIRETRAN, eles têm ali a questão da abertura de processo de habilitação, né? Ou a autoescola, que é conhecido como CFC, né? CFC, que é Centro de Formação de Condutores. No caso, vocês estão no CFC Dallas, né? CFC Dallas. Ok, no Centro de Formação de Condutores. Então, vocês vão lá fazer o quê? A abertura do processo de habilitação. Quando vocês vão fazer a abertura do processo de habilitação, vocês têm que preencher 4 requisitos básicos que eu vou falar, tá? 4 requisitos básicos. Por quê? Porque o CONTRAN, pessoal, estabelece essas normas que vai regulamentar o processo de formação de um condutor, né? Esse de habilitação, onde ele vai passar por todos os procedimentos exigidos, que são exames, cursos, avaliações, né? Que são requisitos aí para que você possa habilitar. Então, quais são, de fato, esses pré-requisitos que eu tenho que preencher, professor? Primeiramente, ser penalmente imputável. Aí você pode perguntar, o que significa ser penalmente imputável? Significa você responder por suas ações penalmente, né? Ou seja, significa que você adquiriu a sua, né, impunidade ali. A impunidade não, perdão, você foi caracterizado penalmente imputável quando teve ali acesso à maioridade, aos 18 anos, né? Lá na Constituição fala que você adquire, né, e é responsável pelas suas ações quando faz 18 anos. Tem questões que vai dizer que você tem como pré-requisito ter 18 anos. Pessoal, ter 18 anos não é requisito, tá? O requisito é ser penalmente imputável. É porque a gente sabe que a questão de você responder pelas suas ações vem quando você completa 18 anos, certo?
Mas se disser numa questão que o pré-requisito é ter 18 anos, está errado. O certo é ser penalmente imputável. Por quê? Perceba, tem pessoas que têm 20 anos, que têm 30, que têm 40, que têm 25, que têm 26, qualquer faixa etária, mas elas não são consideradas penalmente imputáveis. Por quê, professor? Porque elas podem ter alguma anormalidade mental, né? Pessoas que possuem deficiência mental. Por conta disso, elas não têm como responder por suas ações. Então, não significa que você tem 18 anos, que tem 20 anos, que você é apto para tirar habilitação, né? Para ser apto, você tem que responder, né, por suas ações, ou seja, ser penalmente imputável. Outra questão que cai muito, que os alunos também costumam questionar, é: fui emancipado, eu tenho 16 anos, meu pai, por exemplo, e minha mãe decidiram me emancipar. Eu posso tirar habilitação com 16 anos? Não pode, tá, pessoal? Por quê? Porque essa emancipação, ela veio civilmente. Ela veio civilmente, ou seja, a criança, ela simplesmente não é mais responsável, ou, quer dizer, os pais não são mais responsáveis por ela. Ele pode ter ali alguns privilégios, como, por exemplo, a criança de 16 anos emancipada, ela pode fazer movimentação em abertura de contas, entre outras atividades civil, né? Mas a penal não. Por quê? Porque lá na Constituição Federal consta que você adquire, né, a maioridade aí com 18 anos, que é quando você é considerado, né, penalmente imputável, que é responder pelos seus atos, tá? Então, a pessoa que foi emancipada, ela pode ter os direitos civis, pode ali responder por si, pode morar sozinha, pode viajar sozinha, se for o caso, movimentar dinheiro em conta de banco, enfim, pode fazer essas coisas, né? Coisa que criança que os pais ainda as representam não faz, né? Mas tem uns privilégios, mas porém não pode tirar habilitação, tá bom? Então, se perguntar ser penalmente imputável, é responder pelos seus atos perante a lei, que significa quando você tem 18 anos, mas 18 anos não é requisito, tá bom? Outra coisa, saber ler e escrever. Tem muita questão pegadinha que vem fazendo aí, que é dizendo que o aluno precisa pelo menos ter o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou um curso superior, ou ter pelo menos o ensino fundamental menor, ou até mesmo a pré-escola, enfim. Pessoal, saber ler e escrever significa ser alfabetizado, né? Não importa se você for alfabetizado numa escola, se você foi alfabetizado por sua mãe em casa, por um tio, enfim. Você nunca foi à escola, mas você sabe ler e escrever, então você é considerado apto. Sabe ler e escrever é considerado apto, tá? Então, não exige comprovação de escolaridade. Pode ter questão dizendo que vai exigir algum documento, isso é errado, né? Que exige comprovação de escolaridade. Não, não exige, independentemente se você fez curso superior, se você é formado, se você concluiu o ensino médio ou fez ali o ensino fundamental menor, maior, enfim. Não importa, não exige escolaridade. Basta ser alfabetizado, né? Saber ler e escrever. O outro pré-requisito é possuir documento de identidade, que tenha foto. Que documentos são esses? Ah, pode ser um RG, pode ser um passaporte, uma carteira de trabalho, que são documentos que têm fé pública, né? São documentos que têm fé pública. Então tá aí, ó, RG, passaporte, carteira de trabalho. E qual é o quarto pré-requisito, professor, para que eu possa, de fato, me habilitar? Possuir o cadastro de pessoa física, que é o CPF. E o CPF nem precisa mostrar o cartão, basta dizer a numeração do seu CPF, tá? Quando você vai fazer ali o processo de habilitação. Então, se perguntar numa prova, numa questão, quais são os pré-requisitos para habilitação? Ser penalmente imputável, tem questões que vai dizer assim, ó, ter 18 anos. Não. Eu sei que ter 18 anos me faz penalmente imputável, mas eu sei que também tem pessoas com 20, com 30 que não são penalmente imputáveis, porque tem alguma normalidade mental e não pode responder pelos seus atos. Então, o requisito é ser penalmente imputável, responder pelos atos perante a lei, tá? Segundo pré-requisito, saber ler e escrever. E não existe comprovação de escolaridade. Terceiro requisito, possuir algum tipo de documento de identidade que tenha fé pública. RG, passaporte, carteira de trabalho, entre outros. E possuir também o cadastro de pessoa física, que é o CPF. Somente o número já é suficiente, não precisa de cartão. Então, esses são os primeiros e 4 pré-requisitos para que você possa se habilitar. O resto vocês sabem, né? É os exames e agora o curso teórico. Pessoal, sobre habilitação, a gente tem aqui a resolução, ó, 789 de 2020 do CONTRAN. O CONTRAN é o quê? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, né? Lá no artigo 2, no parágrafo 3º, diz o seguinte, ó: o processo de habilitação tem duração de 12 meses, ou seja,
O teu processo de habilitação agora, nesse momento, tem validade de 1 ano. A partir de que momento? A partir do momento do cadastro. Ah, você foi na autoescola, fizeram o teu cadastro hoje, no dia 9/5/2022. Quando é que o processo vence? 9/5/2023. Ou seja, você tem exatamente 1 ano para quê? Para concluir todas as etapas que são exigidas pela legislação de trânsito para que você tire, de fato, a sua habilitação, tá? Você tem que concluir todos os processos. Quais são eles? Primeiro foram os exames, né? Lembrando, os exames, pessoal, por si só, eles são de caráter reprobatório, tá? Vocês estão aqui, quer dizer que, claro, não foram impedidos. Todo mundo foi considerado apto, tá aqui. Mas eles são de caráter reprobatório. De cara, ele já pode dizer, ah, você nem pode se habilitar. Já desiste ali mesmo, acabou. Mas isso é difícil acontecer, certo? Então, tá aqui. O processo de habilitação tem duração de 12 meses, 1 ano. Então, você tem 1 ano todinho para fazer ali as provas e passar e receber a provisória, que é a permissão para dirigir, né? Com validade de 1 ano. Contados a partir da data de requerimento, né? A partir da data que você solicitou. Solicitei dia 9, consta a partir do dia 9. Solicitei dia 8, a partir do dia 8 já consta, né? Lá no prontuário do candidato. No momento que é feito o cadastro do candidato, pessoal, é gerado para ele esse códigozinho aqui, ó, que é chamado de RENASCE. O RENASCE é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Repete, Registro Nacional de Condutores Habilitados. O que é o RENASCE, pessoal? O RENASCE ele é um código que vem lá na sua habilitação. É o códigozinho que é gerado para você, que vai ficar armazenado nesse rapazinho aqui, que é a BINCO. A BINCO é chamado de Base e Índice Nacional de Condutores. A BINCO é uma Base e Índice Nacional de Condutores. Mas o que é, de fato, essa BINCO? A BINCO nada mais é do que um sistema informatizado, né? É chamado aí de um processador de dados, né? Ou seja, tudo que fica armazenado ali nesse processador, né? Atribuído a todos os condutores em território nacional. Então, todos os condutores em território nacional, através do código do RENASCE, faz parte da BINCO. Ou seja, como é que eles sabem que você está cometendo infração? Como é que eles podem localizar você? Como é que eles podem te multar? Como é que eles podem te enviar notificação, advertência? Ou seja, o teu prontuário fica registrado lá na BINCO, na Base Índice Nacional de Condutores. Então, quando você comete irregularidades, eles vão ter acesso e vão consultar. Vão pegar a tua habilitação, vão consultar através do RENASCE ou através do teu CPF e vão ver o que está acontecendo. Então, eles podem ali, né, acessar através dessa base nacional de condutores, na base Índice Nacional de Condutores Habilitados, através do código do RENASCE. Professor, eu que fiz o cadastro, estou aqui no curso teórico, eu já tenho RENASCE? Já. Você já tem RENASCE. Na hora que faz o cadastro, já é gerado esse RENASCE, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Só que, de fato, ele vai valer mesmo quando vocês tirarem a PPD, que ele vai, de fato, começar a valer, né? Ele já está valendo para esses processos, né? Já está valendo para essas etapas que vocês irão passar durante esse processo de habilitação. Tem um órgão executivo que é muito importante, que ele é responsável pela essa BINCO, onde ele realmente fica responsável por ele, que é chamado de DENATRAN. O DENATRAN, pessoal, é Departamento Nacional de Trânsito. Esse cara, ele é simplesmente o órgão máximo executivo. O órgão máximo executivo. Ou seja, ele é o bambambam dos executivos. Ele vai delegar várias funções, fiscalizar e operar os outros órgãos executivos, atribuir tarefas, funções. Ele é que é o cara. E ele aqui, de fato, é responsável pela BINCO, que é a Base Índice Nacional de Condutores. O DENATRAN ele tem uma finalidade muito importante. Qual é? É armazenar tudo que é informação referente a condutor, né? E tudo que é referente a veículo através do código do RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. O RENAVAN é um código, quando você vai registrar o seu veículo, é conferida para ele um documento chamado CRV, né? Tanto o CRV quanto o CRLV, que é o licenciamento anual, e o CRV, que é o certificado de registro do veículo. Lá para ele é gerado o código do RENAVAN, né? Que registra o veículo, vai ter várias atribuições que a gente vai conhecer durante o curso, tá bom? Então, esse RENASCE é muito importante. Então, deixa eu mostrar para vocês o prontuário. O que é o prontuário? Vou mostrar aqui para vocês agora. Só quem tem autorização, né, tem acesso, pode gerir, mexer e verificar informações sobre os condutores. Eu vou colocar aqui uma informação de um condutor aleatório. Vamos olhar aqui.
Isso aqui é o prontuário. Dentro do prontuário, pessoal, o que ele é? Um sistema informatizado que a gente consulta através de um aplicativo, a partir de um sistema. Então, a Base Índice Nacional de Condutores faz com que a gente tenha acesso a esse prontuário. E você percebe aqui no prontuário que ele tem esse númerozinho aqui, ó. Esse número aqui é o RENASH. O RENASH, pessoal, ele é um código único que ele tende a atualizar. Como assim atualizar? Perceba que a numeração está aqui, ó, inicial, 043, né, ó, 043. Bora, vamos pensar que essa pessoa aqui, ela pode renovar a habilitação. Quando ela vai renovar, vai ser gerado um RENASH atualizado para a numeração atual. Por exemplo, pode atualizar para 063, aí vai atualizar. Só que ele é um código único. Tem questões que diz que quando você renova, quando você faz um processo de qualquer de habilitação, o RENASH ele será adicionado outro, né? Será outro RENASH. Não, ele é um código único. Ele somente atualiza, mas ele é um código único. Você não vai ter dois RENASH, você vai ter somente um. Só que ele atualiza conforme o tempo vai passando. Por exemplo, estou renovando. Se eu renovar, ele vai alterar, né? Ele vai estar com o código mais atual, para ficar de fato registrado ali na BINCO. Tem também o número do registro, que vai ficar lá na habilitação, né? O número da CNH, o CPF do condutor, a nacionalidade, ó, o sexo, né? Eu tenho várias informações, como o nome do condutor, os familiares, né? A data de aniversário, o município de nascimento, a categoria que ele tirou, né? A categoria atual AB, a pretendida quando ele estava tirando. Como vocês estão tirando a habilitação agora, vocês não têm categoria atual, né? Aqui tá branquinho aqui, ó, não tem nada. Vocês estão pretendendo ainda tirar, certo? Então, se vocês estão pretendendo, aí tá aqui, ó. Por exemplo, tem gente que está tirando só A, vai ter só A aqui. Tem gente que está tirando só B, aí vai ter só a B aí, certo? Ó, a validade do processo. Esse aqui deu entrada na época, no dia 14/8/2018, ó, né? Aqui é a data do RENASH, que atualizou, e aqui é a emissão, a última emissão de habilitação, quando ele renovou pela última vez. Aí aqui eu posso ver pontuação, perdão, se a pessoa tem multa, aí eu posso ver endereço, entre outras informações, eventos, emissões, né? Como, por exemplo, F10. Ah, esse aqui não tem multa, não é um registro de multa encontrado. Então, esse é um prontuário que é de responsabilidade do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Então, aqui vai conter todas as informações para vocês. O que eu queria mostrar de fato aqui era o RENASH, ó, que tem aqui até MA. Por que tem MA aqui? A MA é a unidade federativa. Vocês estão tirando a habilitação no estado do Maranhão, certo? Então, o RENASH foi atribuída do Maranhão. Ah, a pessoa que está tirando em São Paulo vai ser SP e o número do RENASH. Só que ele tirando lá em São Paulo, quer dizer que ele só pode trafegar no estado de São Paulo? Não, é válida em todo o território nacional. Agora, se ele quiser, por exemplo, transferir a habilitação, aí ele vai ter que pagar umas taxas de transferência, né, para o outro estado. Se eu quero eu sou do Maranhão e quero renovar no Piauí, aí eu vou ter que levar minha carteira e o RENASH para o Piauí, entendeu? Para o banco de dados do Piauí. Só que a BINCO armazena tudo, em geral. Só que, claro, eu vou armazenar no banco de dados de lá. Então, funciona assim. Esse é um prontuário. Todos vocês têm um prontuário? Sim. A partir do momento do cadastro, foi gerado um prontuário. Tá? E vocês Ô, já estão no professor, processo. Oi. só um minuto. Mas, tipo assim, se eu quiser só usar... Importante. Tem questão que vai perguntar o que é RENASH. O RENASH nada mais é do que o Registro Nacional de Condutores Habilitados, tá? Vai ter questão que pergunta também o que é a BINCO. A BINCO é a Base Índice Nacional de Condutores. Tudo isso aqui, no caso a BINCO, é um sistema informatizado, que a gente viu, né, que é aquele programinha onde eu posso acessar as informações sobre um condutor específico. Por exemplo, eu na autoescola quero saber se vocês estão concluindo a carga horária do curso. Aí eu vou lá, consulto, enfim, é um sistema informatizado. E é de responsabilidade do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, o órgão máximo executivo de trânsito, tá? O órgão máximo executivo, tá bom? Então, o processo de habilitação tem duração de 1 ano, significa que você tem 1 ano para cumprir todas as exigências necessárias para tirar a habilitação. Então, é isso. Passando adiante, a gente vai falar um pouco sobre os exames. Exames você já conhece, mas é claro que eu vou falar um pouquinho. Qual é a primeira etapa, pessoal? A primeira etapa é preencher os 4 pré-requisitos. Quais são? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade que tenha fé pública e possuir o cadastro de pessoa física, que é o CPF. Fez tudo isso, você deu entrada na autoescola, né? Você é apto, deu entrada. Aí depois você foi fazer o quê? O exame psicológico, né? Ou seja, avaliação psicológica, para constatar se você não tem nenhuma anormalidade ali, né? Mental.
E daí fizeram também o exame de aptidão física e mental. Acredito que o físico e mental foi só o exame de vista, né? Porque aqui é realmente só exame de vista. Passaram disso aí, tem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É o que vocês estão vivenciando nesse momento, que é o curso teórico. Curso esse que tem duração de quantas horas? 45. Por que eu estou dizendo que tem 45? Porque, por incrível que pareça, tem questão que pergunta. O curso teórico tem quantas horas de carga horária? 45. 45 que é dividida em 5 módulos de estudo. Legislação, 18 horas, direção defensiva, 16 horas, primeiros socorros, 4 horas, meio ambiente e cidadania, 4 horas, mecânica básica, 3 horas. Professor, concluí a minha carga horária de 45 horas, eu vou fazer o quê? O exame teórico técnico. Ou seja, eu vou fazer minha prova lá na Ciretran. Beleza, professor, vou ser agendado. A prova vai conter quantas questões? 30 questões. Para que eu possa ser aprovado, eu tenho que acertar quantos por cento da prova? 70%. Para ser aprovado, precisa acertar quanto? 70%. 70% da prova, pessoal, quando você trabalha com porcentagem, ou você coloca na forma decimal ou na forma de fração, né? 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100. Mas, ó, macete, tem zero aqui, corta. 3 vezes 7 dá 21. Então, você tem que acertar 21 questões para ser aprovado. Foi aprovado, você vai para a parte prática, né? Para a parte prática, que é a terceira etapa. Ó, terceira etapa. Lá na parte prática, você vai fazer o curso prático de direção veicular, que consiste em pegar as aulas práticas, ou seja, categoria A, por exemplo, a quantidade de horas é 20 horas aulas. Categoria B, isso para a primeira habilitação, tá? Também 20 horas aulas. Vocês vão pegar. Concluir a carga horária de aulas práticas, que consiste em ir às aulas, coletar biometria e ir para as aulas, eu vou, né, depois de concluir, ser agendado para o exame prático de direção veicular, que consiste, pessoal, em ser avaliado pelos chamados examinadores, que vão examinar vocês para saber se vocês realmente estão aptos para, né, transitar na via pública, ou seja, para que seja conferido para você o quê? A nossa PPD, que é o que vocês estão almejando nesse momento, né? Que é a permissão para dirigir, que tem validade de quanto tempo? 1 ano, tá? E dentro desse 1 ano não pode cometer quais infrações, professor, senão ela vai ser cassada. Infração grave, cometeu grave, acabou. Perdeu, rasga, joga no mato e começa de novo. Cometeu gravíssima, ixi Maria, acabou. Foi reincidente a infração média também, acabou o PPD, tá? Você perdeu, certo? Aí é cassada. A cassação é uma penalidade que torna e anula e torna sem efeito a tua permissão para dirigir. Professor, não cometi nada disso. O que, que vai acontecer? Eu vou, após 1 ano, solicitar a CNH definitiva. Muita gente, pessoal, tende a chegar na autoescola, né? E diz assim, ô, autoescola, minha CNH definitiva não chegou. Passou 1 ano aqui, ó. Professor, não chegou por quê? Porque você tem que solicitar. E a solicitação significa em pedir, dar entrada, pagar a taxa e esperar receber, tá? Se eu não me engano, a taxa para solicitar da CNH definitiva, sem não me falha a memória, é R$ 150. Você paga a taxa, provavelmente pode tirar outra foto ou pode usar a mesma foto, se quiser. Usa a mesma foto, espera chegar a definitiva, que vai ter o prazo de validade lá, né? Que pode ser de 10 anos, de 5 ou de 3 anos, dependendo da tua faixa etária, certo? Então funciona dessa maneira os prazos. Oi. No caso, eu tirando a minha PPD, se eu for parado em uma blitz, eu estando com a moto irregular, há algum risco de perder? Ah, tem sim, dependendo da infração que ele for te autuar. Bom, por exemplo, você foi pego numa situação e você tem a provisória. Eu recomendo que você diga que nem tem habilitação, tá? Que nem tem. É assim, não é eu como instrutor não poderia dar uma dica como essa, mas eu sei que a habilitação é algo muito caro, é tempo investido, não só o tempo quanto o dinheiro, enfim. Então vocês têm que ter muito cuidado para não perder, tá bom? Muito cuidado mesmo. Ou a gente pode fazer como faz, né? Se esconder, não passar. Mas quando vocês estão habilitados, se estiver correto, não precisa ter medo, né? Então, Foi um caso que aconteceu com um primo meu, professor, que tirou, aí tava com a PPD lá no Mato Grosso, né? Aí ele foi parar numa blitz e a moto dele tava irregular. Aí os caras perguntaram se tinha habilitação ou não. Aí ele até disse que não, né? Porque ele tava com medo de perder. Aí ele não disse que não tinha. Sendo que ele já tinha PPD, já tinha recebido. Mas como a moto tava irregular, ele
Não mostrou, não falou que tinha. Com medo de perder. Assim, sinceramente, eu não poderia estar indicando isso como instrutor de trânsito, né? Que eu deveria dar exemplo. Porém, eu indico porque eu sei que é chato, eu não gostaria de perder também. Eu diria que não teria, né? Você faz isso, eu não quero perder. Então, não digam que não tem. Assim, procurem andar o máximo correto possível. Essa é a minha recomendação, é dirigir o máximo e com responsabilidade, tentando deixar tudo em dias, tudo certo. Eu sei que às vezes é difícil, mas o quanto você conseguir, melhor. Porque realmente corre risco, pessoal da PPD. Cometeu grave, cometeu gravíssima, ou foi reincidente média, já era, acabou, você perde, não tem jeito. Aí, perceba o seguinte, o seu veículo, pessoal, por exemplo, o condutor ele é responsável pelas ações. O condutor ele é o principal responsável pelas ações que comete. Então, se você, por exemplo, atropelou alguém, você é responsável pelaquela situação. Se o veículo não estiver no seu nome, o proprietário for lá, seu pai, você estava com o carro do seu pai, né, do carro da sua mãe, a sua mãe ou seu pai, como proprietário do veículo, é responsável por pagar a multa pela parte pecuniária. O que é a parte pecuniária? É o valor em espécie, dinheiro. A multa, a notificação de multa sempre vai para o proprietário. A pontuação, nesse caso, cai para o condutor. Então, você cometeu a ação errada, mesmo que o veículo não seja seu, você responde pela ação. A multa vai para o proprietário. É ele que vai receber a notificação de multa. Tem situações onde o proprietário e o condutor respondem por ambas as situações, que poderia ser, por exemplo, não estar transitando com os equipamentos e itens obrigatórios do veículo, como, por exemplo, você não está transitando ali com o triângulo de segurança, o cara foi fiscalizar, bem, uma fiscalização pesada mesmo, ele queria te pontuar, né? Ele queria mesmo que você, né, sofresse as penalidades, aí ele foi verificar, ó, tá faltando esse item, tá faltando esse aqui, porque não pode conduzir veículo faltando itens de seguranças como triângulo de segurança, encosto de cabeça, entre outros, que é considerado, né, infração de natureza grave. E mesmo que o condutor, mesmo que o proprietário, que era o dono do veículo, não estivesse com o veículo, ele receberia pontuação também, além da multa. Por quê? Porque o proprietário, ele antes de trafegar com o veículo, ele tem que verificar esses itens. Então, a responsabilidade dele gerir o bom funcionamento do veículo. E o condutor é responsável pelas ações. Nesse caso, ambos respondem pela situação. Então, a gente até vai falar disso mais à frente, quando chegar lá nas normas de circulação e conduta. Então, tem que ter muito cuidado para não perder, né? Tem que ter cuidado. É bem complicado. Dando continuidade aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo aqui as etapas, né? A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Passou nisso, é conferida a PPD, né? Aí, o que a gente vai ver agora? A gente vai falar sobre o curso teórico, né? Ó, só fazer a menção, eu já conheço. O curso teórico, quais são os assuntos? Legislação, que a gente está vendo agora, que é 18 horas aulas, direção defensiva 16, primeiros socorros 4 horas, meio ambiente e cidadania 4 horas, mecânica básica de veículos 3 horas, o total 45. Professor, tem pergunta que cai dizendo qual é a quantidade de horas do curso teórico? Tem. E a resposta é 45 horas, certo? Aí tem aqui, pessoal, a identificação e comprovação que realmente você está participando, seja do curso teórico, seja das aulas práticas, é através de identificação biométrica. No nosso caso, foi substituída a biométrica, né, pela né, identificação ali da biometria, pela facial, né? Então, eu coleto aqui a foto de vocês, tá? Então, só para constar de todos, tá tudo ok. Deixa eu ver se sorteou foto aleatória aqui para eu verificar, né? Então, a gente sabe que depois do curso teórico vem o exame teórico técnico, que é a prova teórica. Que para passar, precisa acertar 70% da prova. Bom, uma coisa que eu gosto de falar para os candidatos, que é muito importante, é essa pessoa aqui, que é um documento, que é chamado de licença de aprendizagem, que é emitida por um órgão que vocês conhecem chamado DETRAN. O DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito, tá? É o Departamento Estadual de Trânsito. Professor, onde é que fica a DETRAN? O DENATRAN, que eu falei anteriormente, que é o Departamento Nacional, ele fica no âmbito, né, distrital. Ele fica lá no Distrito Federal, né, situado em Brasília, ele fica lá. A sede dele é lá. A sede do DETRAN é na capital de cada estado, ou seja, cada capital de estado tem sua própria DETRAN. Nossa DETRAN, de fato, fica em São Luís. O que a gente tem no nosso município, que atende aí a regional, que é como se fosse uma filial do DETRAN, onde o DETRAN é responsável por ela, que coordena esses órgãozinhos, chamados CIRETRAN, né? Eles têm a finalidade de atender aqui nessa região.
Qual é a finalidade da Ciretran? Pessoal, é abrir processo de habilitação, a mando do Detran, claro, é emplacar, registrar e licenciar veículos. É isso que ela faz, a Ciretran, de fato, é o que vai cair sobre ela em prova, por exemplo. A finalidade do Detran em prova, geralmente, vai ser atribuída à questão de emissão de documentos. Que documentos são esses? É PPD, ele vai emitir CNH, CRV, que são documentos do veículo, CRLV, DUT, que é o documento único de transferência, que é a mesma coisa que o CRLV ou que o CRV, só muda a questão da nomenclatura. Tem o CLA, que também é a mesma coisa que o CRLV. Claro que eu vou falar e pontuar cada um com mais calma. Então, ele emite documentos. Outro documento que ele emite aqui, pessoal, é essa chamada licença. Ela é conhecida como LADV. Ó, licença de aprendizagem de direção veicular. Essa licença ela é conhecida como LADV. Essa licença é muito importante, por quê? Porque essa licençazinha que eu vou abordar aqui nesse momento, pessoal, ela é o documento que permite você exclusivamente a poder trafegar nos veículos automotores ou elétricos para tirar e treinar, né, para tirar a habilitação. Por exemplo, sem a licença, vocês não podem treinar. Se for pego transitando sem a licença, vocês sofrem sanções, ou seja, pegam uma suspensão de 6 meses, tá? Se for pego treinando sem licença, sem um instrutor credenciado ao lado. Então, ó, só para você ter uma ideia, dirigir sem habilitação, pessoal, é infração de natureza gravíssima. Você dirigir sem habilitação é infração de natureza gravíssima. Só o fato de você dirigir sem habilitação é infração, né? E se não me falha a memória, tem um fator agravante aí. Se eu não me engano, é de 3 vezes o fator agravante, né? O que multiplica por 3 a multa gravíssima de 293,47 centavos. Se não me falha a memória, tem fator agravante, tá? Isso aí eu vou mostrar para vocês alguns posteriormente lá, nos próximos assuntos. Então, essa licença, ela vai ser emitida para o condutor quando? Quando é que vai ser gerada essa licença para vocês? Quando vocês passarem na prova teórica. Professor, eu passei na prova teórica, a autoescola, né? Por quê? Porque a autoescola, que é o Centro de Formação de Condutores, que é a responsável por gerir o processo de habilitação de vocês, ela pode, né, através da delegação do Detran, emitir a licença. Quer dizer que a autoescola é quem emite a licença? Não, se está na prova perguntando quem é o órgão emissor da licença de aprendizagem, é o Detran. A autoescola emite a mando do Detran, porque a gente tem um acesso que o Detran nos fornece. Mas quem de fato emite é o Detran. Tá? O Detran que pode emitir essa licença. Essa licença permite você a pegar aulas práticas, para que você não seja punido, né? Porque você está aprendendo a dirigir. Ou mesmo que você já saiba, você não poderia transitar sem ser habilitado, porque senão você está cometendo infração de natureza gravíssima. Pessoal, essa licença é muito importante, ó. É um documento obrigatório, tá? Obrigatório para o treinamento das aulas de direção, expedido por quem? Pelo Detran, Departamento Estadual de Trânsito, ao candidato aprovado em quê? Exame teórico. Então, a partir do momento que você passa lá na autoescola, a gente já vai emitir a licença. Aí a gente emite a licença, matricula vocês nas aulas práticas e vocês poderão, de fato, transitar nos veículos da autoescola, tanto o carro quanto as motos. Então, você só pode transitar tendo e portando a licença. Professor, a licença fica com quem? A licença a gente não entrega para o aluno por quê? Porque tem aluno que perde, tem aluno que rasura, e a licença, pessoal, não pode ser perdida e nem rasurada. Porque se bater a fiscalização na autoescola e ela perguntar, um aluno que está chegando da aula, e perguntar, ei, cadê a licença desse aluno? Bem, a licença não estava no carro, a autoescola, bem como o aluno, são punidos. Ou seja, o aluno vai ser suspenso, o processo vai ser congelado por 6 meses. Isso é ruim por quê? Porque o teu processo só tem duração de 1 ano. Já pensou, teu processo fica congelado 6 meses? Você não consegue ser agendado para nada, você não consegue fazer nada, você não pode pegar aula, tem que esperar 6 meses para depois conseguir fazer tudo de novo. Aí você já perdeu metade do processo. Isso se você já não estava com o processo em andamento, né? Então você perde um tempão. É muito perigoso. Então a licença fica com a autoescola. Quando você vai pegar a aula, fica lá na pastazinha no carrinho, tá? Ela serve também para você se apresentar quando for fazer exame prático. Por exemplo, você foi agendado para fazer exame prático, aí você vai se apresentar com a sua licença, né? E com o seu documento, que é o RG. Se apresentar, preencheu, a licença é recolhida pelo instrutor novamente para a gente guardar.
para que o aluno não perca. Se perder a licença, pessoal, tem que emitir uma nova. E para emitir uma nova tem que pagar. Só que a autoescola, a gente não gosta de estar fazendo o aluno pagar nada mais além do que ele já pagou, entende? A única coisa que ele tem que pagar mesmo que é obrigatório é repetição se reprovar, né? Que a repetição em qualquer autoescola existe, não tem jeito. Reprovou, paga repetição. Mas fora isso, a gente não quer de jeito e maneira que o aluno pague nada. Então, a licença fica com a gente para que não aconteça esses imprevistos, né? E mesmo quando acontece às vezes, a gente mesmo faz a emissão da licença por conta da autoescola, né? Então, sobre isso vocês nem vão se preocupar. O que eu preciso saber? Que ele é um documento obrigatório, que faz e permite você trafegar e dirigir. Ele é expedido pelo Detran, né? Para o candidato que foi aprovado em que situação? Exame teórico. Essa licença é para você transitar nas aulas práticas. Aí ele traz bem aqui, ó, da resolução 789 de 2020 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, no artigo 8º, no parágrafo 4. O que ele diz? Ó, o candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nessa resolução terá, ó, a LADV. Professor, se perguntar na prova o que é LADV, tá ali, ó, licença de aprendizagem de direção veicular. Aqui não tem o DI, mas tem o DI, tá? Licença de aprendizagem de direção veicular, ou licença aprendizagem de direção veicular, né? Pode cair assim. O que vai acontecer? O condutor será suspenso, ou seja, a licença suspensa pelo prazo de 6 meses, tá? Qual é o macete para eu memorizar isso aqui, pessoal? Ó, a palavra suspensa começa com S. E é por quantos meses? 6. Ó, o 6 escrito por extenso também começa com S. Então, SS, suspensa por 6 meses. Tem questão dizendo que a licença vai ser cassada? Não, tá certo. Tem questão dizendo que a licença vai ser recolhida, que vai ser removida. Não é nem recolhida, nem removida, nem cassada. É suspensa. A licença é suspensa. Por qual período? 6 meses, tá bom? Professor, o que consta na licença? Bom, a licença vai constar várias informações, como, por exemplo, quem é o condutor, qual é a habilitação que ele deseja tirar, vai ter teu CPF, vai ter o órgão emissor, que é o Detran, vai ter, por exemplo, a categoria que você pretende, a A, é B, enfim, vai ter lá, se você tem, por exemplo, correção visual, se você tem correção visual, por exemplo, foi fazer o exame de vista, o médico diz que você é obrigatório dirigir com óculos, você só pode dirigir com óculos. E na hora de fazer prova, só faz prova se tiver com óculos também. Por quê? Porque o examinador vai olhar a fichinha, ele vai olhar a licença, ó, tem correção visual aqui, cadê teu óculos? Se você não estava com óculos, ele não vai deixar você fazer prova. Então, tem que estar atento. Então, vai ter várias informações, como o órgão ou a autoescola responsável pelo teu processo de habilitação. Então, na licença contém todas essas informações relevantes aí, tá? Contém nome do condutor, o órgão expedidor, a categoria que você pretende tirar, tá? O teu CPF, o teu RENASH, tá? Então, vai constar muitas informações que tá lá no prontuário do condutor. Prontuário que a gente sabe que é um sistema informatizado, né? Então, essa é a licença, tá, pessoal? Que é adquirida no momento que você é aprovado no exame teórico. Bom, curso prático de direção. Quando você tem a licença, você vai pegar suas aulas práticas, né? E as aulas práticas têm a questão da carga horária também. Para quem está tirando primeira habilitação, perceba, primeira habilitação é uma coisa diferente, adição e mudança de categoria são outras coisas diferentes. Então, a gente vai explicar isso aqui agora. Vamos lá, vamos explicar. Pessoal, estou tirando a minha habilitação, primeira habilitação. Estou tirando a categoria A ou B. Qual é a carga horária? 20 horas aulas. Tanto para a categoria A, é 20 horas aulas, quanto para a categoria B. Professor, aqui tem categoria C, D ou E, por que está X? Porque no processo de habilitação, você não pode requerer a categoria C, D e E. Não pode. Como é que você está tirando a primeira habilitação, já quer tirar uma C, um D, um E? Não pode, né? Aqui já é questão de mudança de categoria, já é outra situação. Então, se perguntar numa questão qual é a carga horária prática para a primeira habilitação na categoria A, 20 horas aulas. Qual é a carga horária prática para a habilitação na categoria B, 20 horas aulas. Qual é a categoria prática, né, carga horária prática para quem está se habilitando tanto na categoria A quanto na categoria B? Está aqui, 20 horas aulas, é 20. Agora existe a questão da adição. Professor, o que é adição? Adição significa adicionar. Significa que você já era habilitado em alguma das categorias e foi e desejou, né, solicitar outra categoria. Por exemplo, você tinha a categoria A,
Ó, você tinha a categoria A. Se você tem a A, você vai solicitar quem? A B. E a B é a adição. Você adicionou. A adição, pessoal, consiste no processo onde você vai direto para as aulas práticas. Não faz curso teórico, tá bom? O curso teórico, tudo, é só para quem está tirando o processo de primeira habilitação. Se você já foi habilitado em uma categoria e está adicionando a outra, você só faz os exames de aptidão física e mental e vai para a parte prática. E é bom por isso. Tem gente que faz isso, né? Tira a categoria A e depois adiciona para B, ou tira a categoria B e depois adiciona para A. Aí tira uma ali, porque o custo-benefício estava melhor, né? Um exemplo. E depois adiciona outra com o tempo, que já vai direto para a prática, não tem mais a teórica. Bom, se você tinha a categoria B e você quer adicionar para a carga horária prática é de 15 horas, tá? Então, quando você adiciona, tá adicionando, a carga horária é 15 horas. Quando é primeira habilitação, a carga horária é 20 horas. Tá aí na tabela, né? Não tem erro. Não tem erro. Então, professor, eu tenho a categoria A. Eu quero adicionar a B. Eu quero ter A e B agora. Eu quero conjugar. Se eu já tinha A, agora eu vou conjugar para B, a carga horária é de 15 horas. Bem como eu tinha a B, quis conjugar a carga horária será de 15 horas, certo? Não tem erro. Professor, e aqui está de 20 horas, o que significa? Significa que a mudança de categoria é quando você tem a B. Professor, a categoria A faz mudança de categoria? Não, por quê? Porque a categoria A só serve para veículos de 2 ou 3 rodas. A categoria B já é de 4 rodas para mais, certo? A categoria A é veículo de 2 ou 3 rodas. Então, como é que você quer mudar de categoria de um veículo que só vai até 3 rodas para um veículo que vai até de 4 a 6 a 8 rodas? Não pode, né? Então, a categoria A não faz mudança. Quem tem a A só pode adicionar a B, né? E a B pode adicionar a, só que da B eu posso fazer mudança de categoria. E o que é mudança de categoria, pessoal? Mudar de categoria é você preencher os seguintes requisitos, que é o tempo necessário para que você possa mudar, bem como a idade necessária. Professor, eu tenho uma permissão para dirigir. Aí ela passou um ano de PPD, solicitei a definitiva. Eu já posso solicitar a categoria C? Já. Você já pode mudar para a categoria C. Por quê? Porque um ano de PPD já conta como um ano de habilitado, tá bom? Um ano de PPD, mesmo que seja provisório, já está contando como um ano de habilitado. Então, já conta como tempo para você fazer as mudanças. Qual a idade que eu tenho que ter? Você pode ter 19, 20, tá? 19, 20, você já pode mudar. Agora, da B para D, para que você possa tirar D, você tem que ter no mínimo 21 anos de idade, tá? A idade mínima é 21 e tem que estar habilitado pelo menos há 2 anos. Aqui é 1 ano só e aqui é 2 anos, tá bom? Se você quer ir direto da B para D, sem passar pela C, 2 anos de habilitado. Da B vai para E? Não, da B não vai para E, tá bom? O CTB não permite. Para ir para E, ou você vai da C para E, ou da D para E. E a gente vai falar das mudanças de categorias com mais calma futuramente, mais bonitinho. Quando a gente chegar lá na característica dos veículos, a gente vai ver na categoria nem dos veículos em si, mas a categoria, as especificações das categorias com características dos veículos e a questão da mudança de categoria. O que eu quero realmente que vocês entendam é o seguinte: se você está mudando de categoria, para qualquer que seja, é da B para C, é da B para D, ou da C para E, ou da D para E, ó. Para E só pode vir da C ou da D, tá? Da B para E não vai. O CTB não permite, tá bom? Então, a carga horária sempre será de 20 horas. Professor, estou tirando a categoria C, fiz uma mudança para C. Qual é a carga horária prática das aulas? 20 horas. Estou tirando ali a carga horária da D, vai ser 20 horas. Estou fazendo a categoria E, também 20 horas aula, certo? Só muda aqui para 15 quando é a adição, quando eu quero adicionar. Eu tinha B, fui para A, eu tinha A, fui para B, tá? Aí eu adicionei, certo? Espero que tenha ficado bem entendido isso aqui, porque costuma cair em prova. Outra coisa interessante que cai é o simulador facultativo. O simulador, ele era obrigatório, mas hoje em dia ele é facultativo, né? Ele é opcional. A gente trabalhava com simulador quando ele era obrigatório, inclusive eu que trabalhava lá, o aluno era obrigado a fazer 5 aulas lá. Antigamente a carga horária era assim, ó, era 20 horas práticas mais 5 do simulador, totalizava 25. Hoje em dia é só 20 horas.
Quem quer fazer o simulador, né, quer optar por fazer o simulador, aí pega 5 aulas de simulador, mais 15 da prática, né? Aqui é 20, você pode substituir 5 horas de prática na rua por 5 do simulador, que totaliza 20 horas práticas de qualquer jeito. Só que eu não recomendo o simulador porque ele não se torna viável. É muito melhor pegar as 20 aulas práticas mesmo na rua, vivenciando as várias situações, do que fazer no simulador, onde a chance de você ficar tonta é mais fácil. Eu trabalhei lá, as pessoas passavam mal no simulador. Apesar do que eu acho ele útil somente para quem realmente está aprendendo, mas com a finalidade de aprendizado. Só mostrar como funciona a embreagem, o câmbio, né, a passagem de marcha, entender ali como eu devo acelerar, né, passar as marchas. Por puro aprendizado, sem ter que pagar. Agora, se for para pagar, esquece e vai para as aulas práticas mesmo, que é muito mais viável, tá? Então, a categoria B era antigamente obrigatório o simulador, mas hoje em dia ele se tornou facultativo, tá bom? Ele é opcional. Tem autoescola aí que trabalha com ele, mas não vale a pena não. 5 aulas. Então, eu trouxe até aqui uma tabela para a gente entender melhor. Inicial categoria B. A categoria B eu vou pegar quantas aulas práticas? Ó, 20, primeira, segunda aula, terceira, quarta aula, tá? 20 horas práticas. Professor, qual é o horário das aulas que eu posso pegar? Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, tá? Antigamente, o aluno era obrigado a pegar a aula de noite. Pelo menos uma aula teria que ser à noite. Hoje em dia, não tem mais essa obrigatoriedade, tá? Você pode pegar aula a qualquer hora. Você pode dividir 5 aulas de manhã, 5 aulas de tarde, 5 aulas de noite, aí de manhã de novo, mais 5, enfim, dependendo como você quiser. Você pode fazer metade de manhã, metade de tarde, pode fazer as aulas só de manhã, só de tarde, pode até de noite. Claro que a gente não está trabalhando à noite, mas só para entender que pode, tá? A partir dos horários ali das 18 até no máximo às 20 horas dá para fazer aula aí de carro. Só que a gente trabalha somente até às 18, né? Então, das 8 às 18 são os horários aí que você pode estar escolhendo para fazer aula. Aí tá aqui, ó. O carro. O carro você vai pegar quantas aulas? 20. Mas, professor, eu quero também fazer o simulador. Então, 5 da aula de carro vai para o simulador. Então, fica 15 do carro, mais 5 do simulador, que totaliza 20 horas aulas, tá bom? Então, esse é o que a gente vai entender do simulador facultativo. Se cair, pessoal, questões para vocês dizendo que a carga horária é de 25 horas, é porque está desatualizado, tá? O certo é 20 horas aulas, tá bom? E é isso. Bom, a gente não falou da ACC lá no início. A ACC é um documento também de habilitação, tá bom? Só que a ACC, ela é o quê? A autorização para conduzir ciclomotor. A autorização para conduzir ciclomotor, que é um veículo que vai no máximo até 50 km por hora. Que é esse veículozinho bonitinho que a gente está vendo aqui, ó. 50 km por hora, é um ciclomotor, certo? A gente vai entender agora como é que funciona o processo de habilitação para quem está tirando somente o ciclomotor, tanto a teórica quanto a parte prática dele. Vamos tentar conhecer aqui, vamos lá. A autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, tem como carga horária e exames específicos o seguinte: a carga horária do curso teórico é somente 20 horas, não é 45, é 20. Isso se o condutor estiver querendo somente a ACC. Agora, se ele está tirando a ACC e a categoria B simultaneamente, perceba que a categoria B é superior. Se a categoria B é superior, porque é uma categoria, o que vai valer é o curso teórico de 45 horas. Aí, ele já vai fazer o de 45 horas, que já vai valer para o todo. Agora, se ele faz só a ACC, o curso que ele precisa fazer é o de 20 horas somente, tá? Ou seja, ele tem que ter 90% de frequência para que ele já possa ser agendado para fazer o exame teórico. A prova teórica não vai ter 30 questões. Isso da ACC, tá? Da ACC. A prova terá somente 15 questões. E você tem que acertar aí, não 70, mas 60% da prova, que corresponde aí a 9 questões. 9 questões. Passou? Em 9 questões você vai fazer a prova, certo? E a prática? A prática, pessoal, a carga horária prática da ACC é somente 5 horas aulas. Fez 5 horas aulas, você já vai ser agendado, né? E a prova prática é similar à categoria A. O que significa similar? Significa que é num percurso fechado, né? Onde as exigências do tráfego do ciclomotor é a mesma quando você está tirando a categoria A. A diferença é com qual veículo você vai fazer, né? Você vai fazer, no caso, se for ciclomotor, num veículo que é o ciclomotor. Se for da categoria A, vai ser uma Titan ali 250, 200, né?
uma 160, quer dizer, enfim, é dessa natureza. Então, a prova é similar porque é dentro de um percurso fechado que eu vou mostrar posteriormente. Esse percurso e as exigências, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer dentro da prova prática. Eu vou mostrar tudinho. Certo? Professor, curiosidade sobre a carga horária e exames para ACC. O condutor que tenha ciclomotor próprio, né, você tem seu próprio ciclomotor, você pode fazer prova prática nele, diferentemente das categorias, né? Na categoria tem um veículo próprio da autoescola que já é credenciado justamente para que você faça a prova nele. Só que no ciclomotor você pode fazer prova no ciclomotor próprio. No ciclomotor pode. Ah, você tem um ciclomotor novinho. Quer fazer a prova nele? Pode. Nele pode, né? Outra coisa interessante, você fez a prova teórica da ACC, reprovou, você tem que fazer o curso de novo, né? Você vai fazer o curso de novo de 20 horas. Reprovou novamente, aí tem que fazer novamente. E para fazer o reteste, quando você reprova, é após 5 dias, né? Você reprovou, você só vai poder fazer a prova passados 5 dias. Do mesmo jeito funciona na parte prática. Reprovou, só faz o reteste após 5 dias. Reprovou 2 vezes, tem que fazer as aulas práticas de 5 horas novamente, tá? Reprovou uma, reteste daqui a 5 dias. Reprovou 2, tem que fazer o curso referente à etapa que você veio a reprovar, tá bom? É dessa forma que funciona. Bom, ó, ciclomotor, permite-se exame ciclomotor próprio. Você pode fazer em ciclomotor próprio, com câmbio mecânico ou automático, dependendo do câmbio do seu ciclomotor. É um veículo automático? Pode fazer. É mecânico, passando ali as manchezinhas, tem embreagem? Faz nele também. Então fica a critério. Então, o que é uma ACC, professor? É uma autorização para conduzir ciclomotor, que é esse rapazinho aqui, que é um veículo que não passa de 50 km por hora. O macete é a famosa cinquentinha, né? A famosa cinquentinha. Certo? Então é isso. Isso aqui é curiosidade sobre a ACC. Pode cair essas perguntas para mim, professor da ACC? Pode. Professor, mas eu não estou tirando a ACC. Eu estou tirando, por exemplo, a categoria A e B. Por que eu tenho que saber dessas coisas? Porque você, como condutor, tem que ter conhecimento de como funciona o processo para tudo, entendeu? Então vai ter informações até mesmo da categoria E. Você está tirando categoria E? Não, mas tem que saber, tem que entender, porque pode ser abordado em prova e será abordado em prova. Então eu tenho que conhecer, tá? É uma obrigatoriedade do condutor conhecer e respeitar as normas de trânsito, tá? Porque ele é o principal responsável pelas ações que ele vem a cometer. Então ele tem que ter conhecimento diverso sobre o trânsito, tá? Então a gente vai ter isso agora. Bom, a gente tem algumas definições de veículos aqui. Eu tenho aqui o ciclomotor. Se perguntar na prova de vocês o que é o ciclomotor, o ciclomotor, pessoal, ele é um veículo automotor, ele pode ser também elétrico, tá? Automotor, ele pode ser de 2 ou 3 rodas, cuja a cilindrada dele não exceda 50 centímetros cúbicos. Professor, o que é cilindrada? Ó, cilindrada vem de cilindros. Dentro do motor desses automóveis, desses tipos de automóvel, tem um cilindro, né? Que lá tem um bloco, que é chamado bloco de cilindros, que é inclusive a peça mais pesada do motor, que dentro desse bloco, esse cilindro, ele tem ali o diâmetro dele de 50 centímetros cúbicos. Na verdade, o diâmetro não, o volume, né? O volume ali, ó. O volume. Esse volume é a capacidade de combustível que pode reter lá dentro. Né? O combustível que vai ser admitido aqui dentro, é a capacidade. Então, se ele tem 50 centímetros cúbicos, então é a capacidade do volume desse cilindro aí, está relacionado a isso, tá? Então, por isso que ele tem só 50, né, cilindradas, por isso que é chamado dessa forma. Ah, é 50 cilindradas, é não sei quantas cilindradas, é o tanto do volume que compõe de combustível que pode entrar nesse cilindro lá dentro do motor, que vai processar ali através do ciclo de Otto, que é conhecido como os 4 tempos do motor, que é admissão, compressão, explosão e escape, tá? Que é também ignição. Que a gente vai ver lá em mecânica, tá? Então, por isso que ele é 50, ó. Aí por isso que a gente atribui a cinquentinha, porque esse veículo que tem esse cilindro, essa cilindrada, ele não passa de 50 km por hora, né? Ele não passa disso. Porque se ele passa de 50, já não é mais ciclomotor, né? Se vai até 50, aí é ciclomotor, tá? Ele pode ser elétrico também, com no máximo, ó, 4 kW, né? Não pode ultrapassar essa questão do kilowatt se ele for elétrico. E a velocidade máxima é de quanto? 50 km por hora. Se perguntar o que é o ciclomotor ou como se define o ciclomotor, é isso, pessoal. Veículo de 2 ou 3 rodas, onde a velocidade máxima não exceda 50 km por hora. E é isso, tá?
Professor, qual é a categoria mínima? No caso, o documento mínimo que eu posso ter para trafegar nele? A ACC. Professor, mas a ACC não compensa, porque a ACC só vai fazer de pilotar em ciclomotor. Ou você pode tirar de cara a categoria A. A categoria A, pessoal, vale para tudo que é veículo de 2 ou 3 rodas, com cilindradas até mais de 120. Até mais de 120 cilindradas. Então, eu recomendo sempre que o aluno tire a categoria A. Inclusive, lá na autoescola tem a cinquentinha, mas a gente nunca utilizou ela para fazer um processo de habilitação. Tem lá porque a gente tem, porque pode, sei lá, pode vir um senhorzinho, uma senhorinha que deseja, né? Mas compensa não. Mas antes de tirar a categoria A mesmo, né? Já vale para tudo. Bom, agora eu vou definir aqui o que é a motoneta, né? Tem diferença da motoneta para a motocicleta? Tem. A motoneta é um veículo automotor de 2 rodas, conduzidos por condutor em posição sentada. Por incrível que pareça, é só isso. Se perguntar o que é a motoneta, é um veículo de 2 rodas, pode ser de 3 também, de 2 ou 3 rodas, conduzido pelo condutor em posição sentada. Como assim em posição sentada? Perceba que você sentado aqui na motoneta, você pode encostar o seu joelho um no outro. Se você consegue encostar o joelho no outro, ela é considerada motoneta. Motoneta, tá bom? É considerada motoneta. Diferentemente da motocicleta. Na motocicleta, pessoal, quando você está na motocicleta, você está na posição montada. Perceba que o tanque aqui, ó, impede que você consiga triscar ou encostar o joelho no outro. Então, o que é a motoneta? Qual é a definição? O que define ela? Ela é um veículo automotor de 2 rodas, de 2 ou de 3 rodas, é porque eu não coloquei aqui no slide, mas é de 2 ou 3, conduzido por condutor em posição montada. Então, na motocicleta, a posição é montada, na motoneta, a posição é sentada, e a cinquentinha, porque não passa de 50 km por hora. Por incrível que pareça, são essas as informações que vocês vão perceber e que vai ajudar, de fato, vocês a acertarem questões que vão cair sobre esses tópicos, por exemplo, certo? Então, essas aqui são algumas definições. Pessoal, a gente vai trabalhar aqui alguns outros veículos, tá? Que vem da resolução 465 de 2013 do CONTRAN, né? Que fala sobre a bicicleta elétrica. A gente vai definir ela. O que é bicicleta elétrica? É um veículo que tem potência máxima de até 350 watts. Ó, nem quilowatts é. Professor, para dirigir esse rapazinho aqui, essa bicicleta elétrica, precisa ter algum tipo de documento de habilitação? Não, não precisa, tá? Você não precisa ser habilitado. Inclusive, vamos ver aqui, ó. A velocidade máxima dele é até 25, ó. Se a velocidade dele é inferior a 25 ou até 25, não precisa. Agora, se a velocidade máxima dele ultrapassa 25 km, aí sim, já é necessário a exigência do ciclomotor, tá? No caso da ACC, né? Já é necessário a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Caso não passe dessa velocidade, não é necessário, né? Só vai até 25 km, não é necessária habilitação. Perceba que o funcionamento do motor é somente ao pedalar. Aqui, ó, tem um pedalzinho, você vai pedalando, 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 não tem partida, né? Não tem ali nenhum tipo de partida, seja elétrica ou seja manual. Você vai pedalar e o motor vai acionar em algum momento. Então, é através de pedalada. Aí percebe que ela não possui acelerador. Ó, se ela possuísse acelerador, aí também precisaria da ACC. Quando ela não possui acelerador, aí não precisa da ACC, né? Não precisa. Por quê? Porque a velocidade aqui vai ser constante, constante. Você não consegue alterar a velocidade. Por exemplo, você conseguiu dar funcionamento no motor pedalando. Aí ela pode manter a velocidade de até 25 km por hora constante, sem que ela se altere. Você não consegue acelerar nem ir a mais e possivelmente você só consegue diminuir essa velocidade. Mas o máximo é 25 km. Ela não passa disso. Então, por isso, ela não precisa, tá? A velocidade é constante. Você não vai acelerar, não precisa, então, constante ali a velocidade. Professor, Oi. E sobre essas motos de alta cilindrada, há alguma categoria específica ou... Categoria A, viu? A mesmo. Assim? A categoria A abrange, tá? Sei lá, uma 360, por exemplo, né? Isso, uma 600, 1000 cilindrada. Categoria A abrange, tranquilo, viu? A categoria A é válida para esses veículos também. É de 2 ou 3 rodas, né? Independentemente da cilindrada, a categoria A abrange. Tranquilo?
Obrigado. Na hora. Vou passar aqui só para a gente ver outros veículos. Ó, existe esse veículo também, pessoal, que é chamado de autopropelido, né? Esses veículos autopropelidos, que são esses veículos dessa natureza aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai falar sobre ele, ó. Ele é um equipamento de mobilidade individual, né, chamado de autopropelido, perdão, ó, não equiparado ao ciclomotor ou à bicicleta elétrica, ou seja, ele é basicamente um tipo de veículo inferior à bicicleta elétrica e, claro, não se equipara ao ciclomotor. Então, aqui ó, você não precisa ter algum tipo de documento de habilitação para usar e trafegar nesse tipo de veículo chamado de autopropelido, certo? Bom, ele tem aqui algumas exigências de uso, então a gente vai conhecer. Você não pode simplesmente usar deliberadamente, claro, mas tem algumas exigências. Ó, permitida a circulação entre pedestres e ciclistas quando? Quando é que você pode utilizar ele junto com pedestres e ciclistas na mesma pista? Quando a velocidade máxima for de 6 km por hora, em áreas de circulação de pedestres. Por exemplo, você está num passeio. O passeio é uma área de circulação de pedestre. Então, se você está circulando no veículo autopropelido numa região que é para pedestre, a velocidade máxima exigida é de 6 km. Outra coisa interessante, a velocidade máxima dele só pode ser até 20 km por hora, não pode exceder isso, tá? Ó, em ciclovias e em ciclofaixas. Ciclovia e ciclofaixa, pessoal, a gente vai ver a diferença mais para frente. A gente vai entender o que é ciclovia e ciclofaixa. A gente sabe que é uma pista destinada ao trânsito de ciclistas, certo? Temos aqui, ó, ele vai ser equipado com velocímetro, ou seja, o velocímetro indica a velocidade, ou seja, ele mostra a velocidade desenvolvida. Ele vai ter aqui também a campainha, né, que é como se fosse um alerta sonoro, a buzininha dele. E ele vai ter uma sinalização noturna, ele vai ter ali um farol traseiro da cor vermelha, né, uma luz de freio para quando você sinaliza. Inclusive está aqui na dianteira, ó, essa luz aqui, ó, que é vermelhinha, que ela vai iluminar para quando esses veículos estiverem trafegando em regiões que possivelmente possam estar ali desprovido de iluminação pública ou a iluminação pública está precária, né? Então, esses veículos, eles são muitas vezes silenciosos, então a presença deles pode ser imperceptível, você não pode perceber que alguém está vindo com esse tipo de veículo, pode acabar colidindo com você, né? Então, para que isso não aconteça, ele tem um dispositivo de sinalização noturna, para que você já possa ali, através dos itens luminosos, perceber a aproximação desses veículos. Outra coisa, as dimensões não são superiores à de uma cadeira de rodas, ou seja, as dimensões deles não ultrapassam uma cadeira de rodas que a gente conhece, né? Ou seja, se a dimensão for superior à da cadeira de rodas, aí ele já vai passar por algumas sanções, né? Aí os órgãos de trânsito responsáveis ou as fiscalizações já podem aplicar ali penalidades aí, multinhas e o que for, dependendo da situação, certo? Temos aqui também o triciclo. O triciclo, pessoal, tá aqui. Para você trafegar no triciclo, você tem que ter a categoria A. Por quê? Porque percebe aqui ó, que a velocidade da cilindrada é superior a 50. Se for até 50 é ACC, né? Se for superior de 50, já é categoria A. Então, é um veículo com estrutura mecânica similar às motocicletas, tá? Dotado de 3 rodas, dispostas simetricamente, com motor de propulsão de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, conduzido por condutor em posição montada ou sentada. É montada ou sentada, depende da estrutura, né, do veículo. Ele pode ser tanto montado, né, ou sentado, depende de como ele é montado. Ele pode ter aqui uma abertura, né, que permite você encostar o joelho, ou ele pode ter o tanque que iniba, né? Então, por isso que ele pode ser de duas maneiras. Pessoal, e o quadriciclo, professor? O quadriciclo, perceba que ele já tem 4 rodas. Então, para trafegar num quadriciclo, por exemplo, tem que ter já a categoria B. Para trafegar no quadriciclo é exigida a categoria B? Sim. A única coisa em comum que o quadriciclo terá juntamente com os veículos de categoria A em comum é o uso obrigatório de capacete, tanto para o condutor quanto para o passageiro que está trafegando. Não utilizar o capacete, pessoal, né? Ou itens, ou maneira correta de trafegar na motocicleta, no quadriciclo, enfim, não utilizar o capacete é infração de natureza gravíssima.
A gravíssima, pessoal, é 7 pontos no prontuário. A multa é de R$ 293,47, tá? Ó, gravíssima, 7 pontos no prontuário, 293, e ainda leva a uma penalidade que é a suspensão do direito de dirigir. O que é a suspensão? Suspensão é ser suspenso por um prazo determinado, ou seja, você vai ser proibido pela autoridade de trânsito por um prazo ali estipulado por ela que você não pode dirigir. Por exemplo, você foi proibido de dirigir 1 ano, você foi suspenso por 1 ano. Então, durante 1 ano, você não pode trafegar de forma alguma no veículo para o qual você foi suspenso. Se você tentar burlar, aí ele pode gerar complicações maiores, como, por exemplo, a cassação do documento de habilitação. Cassação, anular de fato, e você vai ter que se reabilitar novamente. Quando você perde a CNH, que é a definitiva, quando eu falo CNH, eu já me refiro à definitiva, tá? PPD é provisória, CNH é definitiva já. Para você perder ela, você tem que cometer delitos graves, como esse, por exemplo, tentar burlar ali uma suspensão. Para que você seja submetido de novo ao processo de reabilitação, só após 2 anos. Então, você fica penalizado sem poder se habilitar de novo após 2 anos. Só depois de 2 anos que você vai poder dar entrada no processo de habilitação. Quando você perde a PPD, não tem prazo a se esperar. Você pode a qualquer tempo iniciar o processo novamente. No caso da PPD. No caso da CNH definitiva, você fica suspenso por 2 anos quando ela é cassada, tá? A suspensão aqui, ó, é um prazo que determina que você não pode dirigir. Então, a suspensão é a direta, dependendo do prazo, tem um prazo mínimo, tem prazo máximo, mas eu vou falar desses prazos quando chegar realmente lá nas infrações. Aí eu falo, né? O prazo mínimo, prazo máximo, tem um prazo mínimo e máximo com reincidência, tudo isso eu vou falar lá. Professor, Diga. só uma pergunta. Quando a gente pega uma suspensão dessa, a gente não pode conduzir a moto, mas pode andar como passageiro? Pode, passageiro tranquilo. Tranquilo. Você não pode estar conduzindo. Certo. Você foi suspenso por conduzir. Inclusive, quando você é suspenso, existe uma medida administrativa que é gerada. O que é uma medida administrativa? A medida administrativa, pessoal, é feita e dotada pelo... Eita. Perdão. Então, a medida administrativa, pessoal, ela é uma medida que visa coibir uma ação que está incorreta no ato da abordagem do agente. Por exemplo, o agente te parou, né? Te parou, você estava trafegando sem um cinto. Trafegar sem um cinto de segurança, quando se é adulto, é infração grave. Aí ele te retém, ele te parou. Te parar é uma medida administrativa. Por quê? Porque ele está fazendo um ato que está inibindo que você continue dirigindo sob irregularidade. Aí é chamado de retenção. Aí, se você colocar o cinto, você pode ser liberado, né? A retenção é quando você pode regularizar a situação. Conseguiu resolver, é liberado. Claro que você vai ser autuado, né? Ele vai te autuar pela infração. E essa medida administrativa que eu falo é o recolhimento do documento de habilitação. Quando você é suspenso, eles vão recolher o teu documento, eles vão pegar o teu documento. Então, significa que por um tempo eles vão ficar com o teu documento. Então, você não pode estar conduzindo, né? Porque se você conduzir, eles vão pedir habilitação. Aí, se você dizer que não tem, mas ele tiver como consultar na hora, ele vai dizer assim, meu amigo, me passa teu CPF aí. Aí ele tem um sistema informatizado, o agente de trânsito. Ele coloca teu CPF, olha lá teu prontuário, vai lá na opção dos pontos, vai lá na opção de multas, ele vê lá, condutor suspenso por tal infração, tal, na data tal, no dia tal, x tal. Ele viu tudo isso, aí ele vai te autuar novamente, vai mandar a autuação para autorização, para a autoridade de trânsito. Por quê? Porque o agente de trânsito, pessoal, aquele que ele está fazendo, aquele bloquinho que ele anota, ele não está te multando, ele está te autuando, ele vai lavrar o acontecido. Lavrar é preencher tudo que aconteceu. Qual foi a infração que você cometeu, qual é o veículo que você estava, a marca, a espécie do veículo, a identificação dele como agente, a hora, data, local do cometimento da infração. E essa notificação, esse auto de infração, ele manda para a autoridade que analisa e aplica a penalidade. Então, a autoridade vai olhar, opa, cometeu a infração, beleza. Aí ele vai te notificar no prazo no mínimo de 30 dias ali para que você tome conhecimento que você realmente estava fazendo os atos lesivos aí, quando não devia, né? Aí você provavelmente pode ser cassado. Então, tem que tomar cuidado. Então, não pode conduzir, mas pode, claro, ser conduzido, né? Você pode andar com um amigo, claro que ele pilote, tranquilo. Então, medida administrativa é isso. São medidas que visam coibir
que você não fique transitando na hora, no ato da abordagem de maneira irregular. É no ato, na hora da abordagem mesmo, pelo agente. Pode ser pelo policial militar, por quem esteja atuando como agente fiscalizador, tá? Então é isso, sobre a suspensão. Eu gosto de adiantar por quê? Para a gente ficar bem fixado, porque quando chega lá no assunto mesmo de infrações, que a gente vai abordar só essas questões, vocês já estão com a mente mais aberta para isso, já entendendo o que eu vou falar. Então, isso aqui é uma estrutura de um veículo de categoria A, tá, pessoal? Que é o triciclo. Já é categoria A que precisa. Temos aqui, ó, o quadriciclo. Ele é um veículo automotor com estrutura mecânica similar à das motocicletas. A estrutura mecânica é similar, só que ele é dotado de 4 rodas. Ó, a categoria que você tem que ter para transitar nele. O peso máximo dele é de 400 kg a 550 quando para carga. Se você está usando esse veículo para carga, aí o peso bruto total dele aumenta para 550. Se não, é só para passeio, o peso dele se mantém em 400 kg. Não pode ultrapassar esse peso. Ultrapassar é considerado infração, tá? Eu vou explicar isso mais para frente. Ele pode ser também elétrico, com potência de no máximo 15 kW, tá? A única coisa em comum entre o quadriciclo, que é da categoria B, entre os veículos de categoria A, é o uso obrigatório de capacete, tanto para condutor quanto para passageiro, tá? A gente percebe que em muitos municípios, cidades, você percebe que tem gente que não usa. A gente não pode usar a realidade que a gente vê, que a gente conhece, como politicamente correto. Nas questões, se perguntar, o uso do capacete é obrigatório, tanto para condutor quanto para passageiro. Se você, como condutor, está transitando com o capacete e o teu passageiro não estiver, e for um local onde, de fato, as sanções, a fiscalização é exigente e é aplicada, você, como principal responsável pelas ações e responsável por quem conduz, vai ser penalizado sim. E vai ser autuado como infração gravíssima, pagando a multa de R$ 293,47, pega a pontuação. Isso, você pega a multa se o veículo estiver no seu nome, né? Se o veículo não for do seu nome, quem vai receber é o proprietário do veículo. Agora você recebe a pontuação. Os 7 pontos vai para você. E você também é penalizado com a suspensão do direito de dirigir, tá? Por exemplo, Lima Campos. Ninguém usa capacete lá. Por quê? Porque a política pública da cidade permite, visando algo maior, que é evitar assaltos, né? A gente sabe que a realidade é que muitas pessoas mal intencionadas utilizam o capacete para praticar esses atos ilícitos de assaltos, né? Usa o capacete para cobrir o rosto usando para uma má finalidade. Então, por isso que a política pública da cidade permite e não tem ali atribuída a responsabilidade, mas o certo mesmo é obrigatório o uso do capacete, tá? O uso do capacete. Então, essas são as únicas coisas em comum entre o quadriciclo e os outros demais veículos de categoria A. Pessoal, na próxima aula, a gente vai começar daqui sobre reexame, tá bom? A gente vai falar sobre reexame, tá? Então, eu vou parar por aqui nesse momento. Na próxima aula, a gente já vem para cá, contendo mais informações. Essa aula foi gravada e daqui a pouquinho eu já lanço no grupo e vocês podem reassistir quando quiser, a qualquer momento, né, em casa.